Explica lá, Nuno, como é que nós vamos viver para sempre? Tenho uma grande dificuldade sempre quando me perguntam em dizer se isto é uma cura, se não é uma cura. Estamos a falar em travar ou destruir? Portanto, ainda vais chegar à conclusão que a velhice é um cancro. A questão é que nós matámos o projeto o tempo todo. Nós quase que temos uma receita universal para combater o cancro. Tu fizeste aqui um cracking the code e fizeste um hacking ao sistema. Mas já há experiências com seres humanos, A palavra certa para esse movimento não é esquema? a natureza é lixada. E por isso mesmo é que estavam sentados em cima de uma liquidez de 14 bis. Alguém ganhou o Covid, afinal. E isso também vai ajudar a encurtar o período dos ensaios clínicos. E o empresário que não perceber isto está lixado. Então, Nuno, nós temos um problema com o cancro. Fartamos de falar desta coisa do cancro, da doença do cancro. E estamos sempre à espera da cura do cancro. Não é? Uma área em que tu trabalhas. Mas se calhar antes de irmos à cura, falar da doença. O que é o cancro? O cancro acontece quando há uma anormalidade nas células e no tipo de células que começam a crescer no nosso corpo. E sem tornar a coisa muito, muito científica, o que acontece é que há um determinado grupo de células que depois começa a ter eu diria que uma natureza muito própria, uma taxa de crescimento muito própria, que muitas vezes não está é muito diferente do ambiente onde ela resolve começar a reproduzir-se. E tem mecanismos de morte celular, aquilo que nós chamamos a apoptose, que também são diferentes das células normais, que normalmente têm um determinado período, crescem ou nascem, desenvolvem-se e depois morrem. Estas normalmente têm mecanismos de apoptose muito diferentes, o que fazem com que depois cresçam de uma forma que é muito tóxica. Não é? Ou seja, começam a crescer muito. Aquilo é o que? É uma alteração do próprio... Há várias coisas que podem acontecer. É uma avaria no programa, não é? Na verdade script. podem ser coisas diferentes. Podem ser células a nascerem, por exemplo, em sítios errados, muitas das vezes até por alterações provocadas por vírus, por exemplo, o herpes, o HPV, por exemplo, nas mulheres, surge provocado por um vírus. Por exemplo, nós já sabemos que temos células no estômago, que normalmente por algumas alterações provocadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori também pode levar ao cancro. Sabemos então vamos dar esse exemplo. Portanto, tenho as células todas que estão no estômago, não é? Portanto, o meu estômago é feito de células, certo? Não é? É o que constrói o estômago, são as peças, são os legos, não é? E essas células estão-se constantemente a reproduzir, não é? Porque há células que estão a morrer e há células novas que estão a nascer, e isso é que faz o meu órgão. Isso. Mas depois vem uma bactériazinha qualquer. Neste caso um vírus, não é uma Neste bactéria. caso um vírus. Neste caso no estômago é uma bactéria, o Helicobacter pylori. Então essa bactéria vem e tem uma ação numa célula específica que avaria ali qualquer coisa. Num grupo de células, depois que se começa a reproduzir, E obviamente. elas começam-se a reproduzir e é isso que é um Com tumor. uma carga genética já diferente, está ali também uma alteração da própria célula, muitas das vezes, ou da polaridade da membrana celular, que depois faz com que com que a própria célula comece a ter comportamentos que são diferentes do normal. E o que acontece é que quando temos comportamentos que são diferentes das células normais, estamos a ter corpos estranhos, numa situação que deveria ter alguma normalidade E é celular. isso depois, como elas estão-se a reproduzir muito, começam a criar um tumor. E começam a criar um tumor. E quando falamos dos tumores sólidos, depois há os tumores líquidos, mas isso entramos nos linfomas e nas leucemias, etc. Pois é, já lá vamos. Sim, mas o que se diz é que normalmente nós temos sempre várias células cancerígenas, não é? Que o corpo detecta, ou seja, o sistema imunitário reconhece. O que acontece muitas das vezes é que a velocidade a que os tumores se desenvolvem é muito maior do que a capacidade que o sistema imunitário tem para fazer face a isso. As próprias células tumorais têm têm um conjunto de instrumentos e um conjunto de, por exemplo, de antigénios à sua volta. Se nós pensarmos, por exemplo, numa célula como o planeta Terra, que é um exemplo que eu normalmente costumo dar por uma questão de... Se pensarmos nas árvores que existem na Terra vistas do espaço, por exemplo, aquilo que nós fizemos foi desenvolver tratamentos que se ligam a alguns galhos dessas árvores, para vocês perceberem nível. Isso é um bom exemplo. O nível de fine-tuning e o nível aqui de precisão que nós precisamos. O que é certo é que essas árvores, em células normais, têm determinadas funções e tem muito a ver com a comunicação com outro tipo de células ou até com produção de um determinado tipo vamos imaginar de exosomas, Ou de enzimas. Há um conjunto de coisas para simplificar, aqui um conjunto de funções que esses antigénios têm. Nas células tumorais eles também têm um papel.
Muitas das vezes tentam encontrar formas de se escapar do sistema imunitário. Também tem um papel na proliferação das células tumorais e, portanto, isto são assinaturas aberrantes, são antigénios aberrantes que existem na superfície das células e que fazem com que elas depois consigam escapar-se do sistema imunitário. Muitas das vezes até chegam a cansar, que nós chamamos de exaustão das células do sistema imunitário, e que depois deixa de ter capacidade para ir lá e matar estas células. Isso é outro aspecto. Portanto, ou seja, eu já ouvi falar, não sei se tu agora podes confirmar se é verdade ou não, é que conforme nós evoluímos em termos de idade, não é? Portanto, as células já se multiplicaram mais vezes, vai aumentando a quantidade de vezes que as células se multiplicaram, logo há maior probabilidade de erros, dos tais erros Certo. que levam a surgimento de células cancerígenas, certo? É uma possibilidade. É uma É possibilidade. uma possibilidade. Até porque há quem diga que todos havemos de morrer de cancro se chegarmos até lá vivos, não é? Este tema é um tema que depois vai encaixar num outro tema que nós vamos endereçar, que é o tema da longevidade. Ok. Tem exatamente a ver com alguns desses temas, que é, de facto, as células têm que passar a sua carga genética às próximas e, portanto, nós falamos, por exemplo, nos telómeros que existem e que de alguma forma vão sendo feitas cópias de cópias das cópias e, portanto, vão se encurtando os telómeros e a determinada altura É pode quase os haver... toners, podes dizer que é os toners da impressora, não é? É um bocadinho isso, eu diria que é um bom exemplo. E depois o que temos são células que na realidade podem ter a ausência de alguma informação essencial, e sim, isso pode acontecer. E por isso mesmo é que estamos a tentar, há grupos, e aliás há um português também que está a trabalhar nessa área há muito tempo nos Estados Unidos, para tentar perceber se pode endereçar a longevidade ou o aging via esses. Mas essa esses questão, telómeros. essa questão de que nós temos constantemente cancros no nosso corpo, ou seja, temos células cancerígenas. é diferente de cancro. cancerígenas, não é? Sim, isso acontece um bocadinho como da mesma forma que vamos fazendo vários AITs ou vários AVCs que são tão micro, nano, que nós não damos conta Ok. que o corpo vai reparando, são pequenos. O corpo vai tendo esses mecanismos de controle. Mas na Eu verdade diria que a é palavra difícil. cancro é uma palavra muito abrangente, É. não é? Porque a quantidade de cancros diferentes, a quantidade de sítios onde o cancro é tudo coisas muito diferentes. São. E eu acho que é daí que vem um bocado a dificuldade de ter uma cura para o cancro. Tipo, não é uma cura que tu tens para o Covid, vá. É diferente. São muitas coisas diferentes. Pá, se tu tens cancro no estômago é uma coisa, se tens um linfoma é outra coisa, se tens não sei o que é outra coisa. E nós falamos muito em geral cancro. Porque é a forma mais fácil que nós temos de meter isto dentro de uma caixa. Mesmo a forma como eu estava a explicar o que são as células tumorais e o que é o cancro, ou nós entramos muito deep dive na ciência e depois fica aborrecido para toda a gente, ou então nós próprios estamos a tentar fazer um esforço de meter coisas em caixinhas que toda a gente consiga entender, porque senão começamos para explicar uma coisa, tumores sólidos, depois temos que nos diferenciar dos que não são sólidos, e para explicar o que é que são sólidos depois temos que entrar nos diferentes tipos de tumores, e depois os diferentes tipos de tumores têm diferentes estadios, em diferentes pacientes e em diferentes órgãos, e portanto estas coisas todas levam a uma complexidade. Mas o que é certo é que o que nós sabemos é que células diferentes têm mecanismos diferentes de lá Se está. passarem. Exato. Um bom termo. Eu não diria, é o termo científico até. Nós dizemos, a sala passou-se. A sério? Está nos papéis. Está no paper, a sala passou-se. E é um bocadinho isso. Por exemplo, nós vemos que o antigénio, porque é que nós não nos ligamos às árvores e nos ligamos aos galhos das árvores, ou aos ramos dessas árvores, naquele exemplo que eu vos dava, do globo terrestre, etc. Porque muitas das vezes as árvores são diferentes, o tipo de árvore é diferente de célula para célula. Nós ligamos, agora para meter um bocadinho de nome às coisas, porque eu também sei que os meus colegas cientistas são Espera, muito... o tipo de árvores são diferentes, mas os galhos não são diferentes? Neste caso não são. Ok. Neste caso estamos a falar de um açúcar, um disacárido, são dois monossacáridos que estão, se nós pensarmos num tronco, não é? Num cabelo, que seja, nós temos ali uma pequena ligação que é comum, e esta ligação pode existir, este disacárido pode existir em vários tipos de... Ou seja, tu estás a procurar elementos celulares que são dominadores comuns de células completamente diferentes umas das outras. É isso, não é? Porque do ponto de vista estrutural... Porque assim tu consegues ir atacar situações semelhantes em células completamente diferentes. Exatamente. Não é? Porque... Que é ultrapassar um bocado o problema que o Tocha estava a referir. É. Haver demasiados órgãos, demasiadas células com funções O que diferentes. é comum?
O que é aberrantemente comum? E o que é aberrantemente comum era este antigénio, cujo nome não podemos revelar por questões de confidencialidade, mas que não é difícil de perceber considerando a nossa linha de investigação. Estes antigénios existem em muitas proteínas, que são as árvores, que são os carriers, de vários tipos de células. E portanto, a determinada altura temos mucinas, para verem o nível que são mucinas, mas depois a mucina, que mucina é? É uma mucina, é uma MUC17, é uma MUC16, é uma MUC1, todas elas têm tamanhos diferentes, conformações diferentes, clustering diferentes, e portanto tudo isto tem que ser levado em consideração. O que é que nós tentamos fazer? Simplificar. Portanto, o que tu estás a dizer, vamos lá ver, é se for descoberta uma forma de interagir com esse agente de que não podemos falar, mas que é muito comum, não é? Uhum. Portanto, é muito comum em várias células, sobretudo células tumorais, não é? Nós quase que temos uma receita universal para combater o cancro. Para os cancros mais comuns, não é? Neste caso, para coisas... 80% dos tumores sólidos. E eu diria que praticamente todos os líquidos são leucemias e coisas assim. Leucemias e linfomas, que são coisas diferentes, são os chamados tumores do sangue, têm biomarcadores diferentes. O processo é o mesmo, o processo não é o mesmo, mas estamos a falar do mesmo tipo de situações, estamos a falar apenas de células diferentes em locais diferentes do corpo, que depois têm alvos diferentes, obviamente. Por exemplo, estamos a falar em travar ou destruir? Estamos a falar em destruir. Eu só tenho uma grande dificuldade sempre quando me perguntam em dizer se isto é uma cura, se não é uma cura. Por uma razão. Porque só daqui a 10 anos é que nós vamos poder olhar para trás e perceber se foi uma cura ou se não foi uma cura. Ou se foi um retardamento, não é? Os resultados são promissores. Aquilo que nós vimos acontecer e aquilo que nós nos propusemos a fazer, e até porque no meu caso, na cima, foi por uma necessidade pessoal, foi de uma forma. Foi por isso que eu resolvi olhar para isto. O objetivo era de facto encontrar uma solução que para determinados tipos de tumor pudesse ser definitiva. E eu acho que existe o potencial para acontecer algo muito dentro disso. Mas estamos a falar de uma doença altamente complexa. Normalmente precisa de um tratamento combinado. E o ser humano e o corpo humano têm uma capacidade para se adaptar. E as próprias células têm uma capacidade para se converter em coisas diferentes, que muitas vezes dificulta a abordagem. Mas neste caso aqui achamos que alguns desses mecanismos de evasão nós conseguimos contorná-los endereçando isto. Estás a dizer, tens a intenção de acontecer algo com a célula e acontece uma coisa completamente diferente. Como introduz uma coisa nova, ela reage de uma forma diferente e essa coisa nova já não funciona tão bem. Ela adapta-se. Nós conseguimos ver isto com coisas muito simples. A natureza é lixada. É tramada. O corpo adapta-se mesmo. O fasting, por exemplo, fala-se muito disso. É exatamente o nosso corpo a adaptar-se. Nós temos um reset muitas das vezes, e fala-se nisso agora na longevidade. O nosso sistema imunitário entra em choque. Quando, por exemplo, o nosso corpo reage a estas pequenas coisas, quando, por exemplo, estamos a tentar adormecer e, entretanto, às vezes fazemos uma apneia e acordamos, parece que vamos... isso é o corpo a reagir a pequenos. Acontece o mesmo em... Pequenos? Temos, por exemplo, pequenas faltas de ar e de repente temos uns espasmos, o corpo acha que vai morrer e de repente tem aqui uma reação. Acontece isso com o fasting intermitente, o jejum intermitente. O sistema imunitário tenta adaptar-se de alguma forma. E o que é que aqui acontece nas células, no sistema imunitário e nas células tumorais? Quando há uma determinada resposta, quando há uma ação, há de facto uma reação, uma consequência. As células imunitárias têm esse comportamento. As células tumorais têm também um comportamento idêntico, têm tendência a ajustar-se e a adaptar-se numa lógica de sobrevivência àquilo que vai acontecendo. Portanto, nós estamos a dar um tratamento por um lado, o que acontece é que elas vão tentar esconder-se pelo outro. Uma das coisas que nós tentámos fazer foi perceber se nós conseguíssemos ir ao encontro destes alvos que são essenciais para a sobrevivência da célula. Se ela, de repente, a célula tumoral, tentar escapar porque de repente deixa de produzir aquilo, uma lógica de se tentar conter, como o que ela vai esconder é essencial para a sobrevivência dela, ela vai morrer. E portanto ela não tem um mecanismo de escape, porque é um mecanismo de escape essencial e ainda por cima que existem muitas proteínas que ela necessita para sobreviver. O mecanismo de escape é um suicídio. Neste caso será. Porque ela precisa daquilo para sobreviver. É a mesma coisa assim, bom, a água está intoxicada. Mas vai aprender, não é?
Pode aprender ou não. Se calhar, se tu aplicares o tratamento a segunda vez, ela já vai reagir de forma diferente. E para isso, sem entrar muito na ciência, uma das coisas que nós conseguimos fazer foi desenvolver anticorpos, que são produtos de biotecnologia, que conseguem, com um grande nível de precisão, detectar mesmo quando estamos a ter, por exemplo, já uma expansão das células para outros órgãos, por exemplo, para evitar recidivas. Mas e como é que isso se administra? É um medicamento? Injetável, será É injetável. um injetável na zona, digamos assim. Não, é sistémico. Ou seja, nós damos na veia e, entretanto, será. E aquilo vai para todo lado. Aquilo depois encontra o seu. Mas já há experiências com seres humanos? Com os seres humanos ainda não, vão começar a ser feitas agora em breve. A questão é que nós matámos o projeto o tempo todo. E, portanto, Mataram? Uma das lógicas, quando montar uma biotech não é a mesma coisa do que montar uma empresa de IT, mas no fim de contas não é, mas não é muito diferente a vários níveis. O risco é muito elevado. A questão é que no IT nós conseguimos perceber rapidamente se funciona, se não funciona, porque não tem, ou tem tração ou não tem tração. No biotech é muito capital intensive. Já ouviste falar do desafio do CAI 42? Neste Web Summit vamos dar milhares de euros. Vai a cai42.pt e coloca o código 4242 para desbloqueares o desafio. E sendo muito capital intensive, rapidamente se pode tornar aquilo que eu chamo um Ponzi neste caso. Um Frankenstein de dinheiro. Portanto, nós já percebemos que aquilo não vai funcionar, estamos em pré-clínico, uma situação, isto acontece muito, estamos em pré-clínicos, sabemos que não vai funcionar, mas de repente já lá temos 50 ou 100 milhões investidos. E portanto, aquilo não dá para fazer nada com aquilo, porque entretanto bate-se contra uma parede. De um milagre, de um erro. Não há um milagre. Funcione. É o milagre do Nasdaq. O que se faz normalmente é, leva-se então até fase 1, porque então em fase 1 vai-se conseguir perceber se funciona ou não e fazem-se os respectivos ajustes, porque os modelos não são exatamente os mesmos e portanto são falíveis. Portanto vamos lá isto para a fase 1, nomeadamente nestas áreas. Traz-se mais um grupo de investidores até aquele momento. Durante o período de fase 1 lista-se. Fim de 6 meses toda a gente vende as suas posições. Lista-se, estás a dizer, publicamente a empresa vai para a Bolsa de Valores, vende-se as ideias que se quer vender e portanto eu sei que isto é chato, é controverso e alguns investidores não gostam, mas é verdade. A palavra certa para esse movimento não é esquema? Eu não lhe chamaria um esquema, já Ponzi é atrevido, mas eu acho que as pessoas não fazem por mal. Dumping on retail? Fazem por sobrevivência. Reparem, o tema é, de repente há uma taxa muito grande de falhança no biotech. Desculpa, mas isso é horrível, porque é um desperdício. É um desperdício não só de dinheiro, como é um desperdício de talento. Porque continua a haver pessoas envolvidas nisso e a gastarem o seu tempo a desenvolver. Mas a verdade é que, repara, que não vão dar em nada. termos lógicos de capitalismo, estamos a falar de investidores mais iniciais, gastaram 50 milhões naquilo, não é? Querem escapar. E portanto vão criar as condições para parecer que aquilo está fixe, trazem os próximos investidores, e isso dá a capacidade à empresa para ir pública. Sim, mas qual é a motivação do investigador no meio disso? O investigador já saiu há muito tempo, ou então está completamente diluído. Normalmente o CEO é alguém profissionalizado. Portanto, no meu caso, eu tinha experiência de corporate e de pharma, consegui manter, mas foram muitas as vezes em que os investidores me diziam: bom, mas tu não vais conseguir levar isto de A a Z, isto vai ter que vir alguém eventualmente. Tu não és CEO, és académico, não é? Eu não era, eu na verdade eu venho da indústria, não sou académico. Mas ainda voltando um bocadinho antes dessa coisa. Mas também é interessante a gente explorar as empresas de biotecnologia, porque são bastante diferentes. Eu só gostava de explorar esta coisa de chegar rapidamente ao mercado, ou seja, chegar ao utilizador, à pessoa que precisa, não é? Porque quando se fala no cancro, e nós sabemos que há gente a morrer todos os dias de cancro, não é? Portanto, há um sentido de urgência. Portanto, já há um sentido de urgência há muito tempo. Mas houve um momento, portanto, e normalmente esse sentido de urgência não é tido em conta, porque há montes de testes que é preciso fazer, chegarem à conclusão 100% que aquilo funciona, ou 90%, ou 80%, não sei qual é a porcentagem que é. E só depois de muitos testes é que o medicamento vai para o mercado, ou o tratamento. Isso demora mais ou menos quanto tempo? Já agora? Estamos a falar de 10 anos. 10 anos. Agora, nós tivemos um episódio que mudou isso tudo, que se chama Covid-19. Ou seja, em que em poucos meses tivemos uma vacina. Houve um sentido de urgência político. Porque eu não sei se morre mais gente de Covid do que de cancro. Gripe normal. Certamente que não.
não é? Portanto, ou seja, houve uma decisão política de acelerar os processos médicos e de uma forma ou de outra funcionou. Mesmo a gente sabendo que há consequências das vacinas que foram administradas, já foram reconhecidas falhas e por aí fora. Mas acho que essas consequências todas foi a consequência de acelerar o processo, não é? Certo, mas também Mas ainda não tens, saberá também poder tens estar a fazer. situações em que não se acelerou o processo e também teve consequências. Portanto, também se demorou 10 anos, também se fez os testes Certo. todos Certo. e depois chegou-se à conclusão que era um desastre, não é? Portanto, e que matava mais gente do que curava. O que em termos estatísticos, no fundo, leva a dizer que é indiferente se tu esperas 10 anos ou esperas 2. Tanto mais quando tu estás a lidar com uma doença que normalmente normalmente é mortal. Já não é, mas efetivamente tem um grau muito elevado de mortalidade, não é? Muito mais elevado que o Covid, certamente. Epá, porquê é que não se acelera essa treta, pá? Eu tenho uma opinião em relação a isso. Ótimo. Eu aproveito, não, mas isto A gente gosta de opiniões. não, porque este é o fórum, eu acho interessante Assim, é um tema sensível porque é o Covid, não é? E todas as conversas não tem e tanto a ver as com cenas. isso. Já o não é facto sensível, o Covid já foi. Porque na realidade nós Verdade. temos entre os players e portanto nós vendemos agora esta tecnologia à BioNTech. A BioNTech desenvolveu as vacinas do Covid, que entretanto a Pfizer comercializou. E por isso mesmo é que estavam sentados em cima de uma liquidez de 14 bis. E entre accounts receivable 30 bis. E, portanto, Liquidez é tipo quase conta, é não, é dinheiro no dinheiro banco. cash, é dinheiro no banco. É conta bancária. Conta bancária, quer dizer, qual é a empresa que tem 14 bis cash? Haverá algumas, mas na biotech é difícil. Alguém Mas- ganhou o Covid, afinal. Afinal, alguém ganhou com o Covid. Mas neste caso em particular, eu acho que há uma. Eu acho que há uma questão aqui que tem a ver com um fenómeno nos anos. Eu não quero estar a mentir, nos anos 60 houve um produto que tinha efeitos teratogénicos, ou seja, teve muitas malformações durante a gravidez, gerou um conjunto de problemas e a partir daí começou a criar-se aqui um framework regulatório para garantir que os medicamentos tinham um sistema de controle e de desenvolvimento muito forte. Ou seja, houve um medicamento que teve efeitos secundários muito agressivos, não é? Sim. Houve uma malformação de bebés, etc. E portanto começou então a implementar-se um sistema de controle e de validação. Mas como tudo, depois geram-se um conjunto de oportunidades e muitas das vezes criam-se distorções, aquilo que é necessário. Altera-se as dinâmicas do Alteram. mercado, não é? Aparecem novos players Tens que entram lobbies. na sequência da nova dinâmica do mercado. E tens lobbies, e tens um conjunto de lobbies que entretanto ganham com os processos, ou seja, vai a uma comissão, uma determinada comissão precisa de ver, ora bem, aquilo tem que ser preparado a você, portanto vamos pagar a consultoras A, Há B, muita C, gente a D. ganhar dinheiro nesses 10 anos de São experimentação. muitos. Ou seja, nós temos a parte toda Ou seja, do clínico. Se fosse mais curto, haveria muito menos gente a ganhar. Provavelmente ganhava-se muito menos dinheiro nessa parte intermédia, até porque muitos projetos já estavam mortos. Já estavam mortos os projetos, nós tínhamos muito. E parece-me a mim que é uma. Acho que se criou uma estrutura e aquela estrutura, entretanto, vai sendo alimentada e aquela dinâmica começou a ser a dinâmica. Portanto, não creio também. Não creio que seja uma coisa feita com má fé, com má vontade. Acho que se montou uma determinada estrutura que, entretanto, acho que já se está. E que acho que com o Covid ficou evidente que não era assim tão. A indústria de armamento também não se montou com más intenções. E esse é o problema, é as coisas depois ganham alguma Sim, mas subversão. eu acho que tu Ganha estás a levar a dinâmica. conversa muito para a ótica de estes, digamos, este framework e estes processos que nós temos estabelecidos na nossa indústria não são necessários. Acho que não é bem Eu isso não que estou tu a dizer que não achas, são né? necessários. Eu estou a dizer é que podiam ser acelerados, sem dúvida nenhuma, sobretudo para doenças em que, se forem aplicados, vão salvar imensas pessoas. Eu acho que já vão ser, eu já acho que já vão sendo. Ou seja, na verdade, esses mecanismos são muito importantes, têm que existir. Não sei se há mecanismos melhores que, sendo encurtados, mantêm o mesmo nível de eficiência. Ou não, de alguma forma. vou dar um exemplo. Tu tens, ao nível do cancro, é fácil dar esse exemplo, porque tens imensas situações em que se já sabe que é incurável. Certo? Uhum. Portanto, a situação daquela pessoa é que vai morrer. Daqui a 4, 6 meses, não sei, 9, não faço ideia, não é? Portanto, provavelmente essa pessoa estava disponível para ser um teste. Para usar um medicamento que tem Um potencial medicamento e que ainda não está. mais novo,
pouco testado, ou seja, em que se explica claramente, olha, este medicamento tem um grande risco de não resultar, portanto, mas para aquela pessoa já é indiferente, porque ele vai morrer, não é? A questão Portanto, tem a oportunidade eventualmente de se curar. mas se é um Portanto, medicamento ou muito de novo, prolongar muito a sua vida e a qualidade de provavelmente vida. tem um custo muito alto também. Mas podia entrar em ensaios, eu percebo o ponto. Ou seja, até podia entrar num ensaio que é suportado normalmente pela empresa farmacêutica. Portanto, em fase de ensaios, quem paga os tratamentos é a empresa farmacêutica, não o Estado. Isso podia acontecer. Mas, e acontecem algumas doenças nessas limites. Eu te diria que acontece algum, por exemplo, os próprios ensaios clínicos. A primeira fase não é feita com doentes saudáveis. Nós começamos imediatamente a tratar doentes com cancro. Qual é que é a fase, assim, resumindo, se tivesses de fazer um elevator pitch sobre as fases todas de uma empresa de biotech que está a criar Desde um o novo início? medicamento? É descobrir a cena Sim. no laboratório, não é? Temos uma parte de descoberta e de criação da prova de conceito, e aqui há uma parte muito importante que é a parte da propriedade intelectual, ao contrário de outras indústrias. A propriedade intelectual aqui é crítica, chave. Depois, obviamente, que há um conjunto de outras, cria-se uma família de patentes, porque nós vamos patenteando conforme vamos desenvolvendo. Mas temos uma fase pré-clínica e uma fase clínica. Se eu tivesse partido em duas, uma antes da fase clínica, ou seja, de tratamentos em humanos, e portanto temos uma fase onde nós fazemos toda a validação, quer dizer, já depois de ter percebido que aquilo que nos dá algumas pistas, nós passamos para um conjunto de testes in vitro e in vivo, em determinado tipo de In modelos. vitro significa no tubo de ensaio, No tubo digamos de assim. ensaio, ou em linhas solares, o que quer que In seja. vivo já é em animais? Em animais, começa por ser ratinhos, pode ser peixes também, mas coelhos, beagles, não é uma coisa muito Mas usada como tu normalmente disseste, também. ratinhos. Ratinhos, são ratinhos. Ok, são Não, porque temos ratinhos. ratinhos e depois temos ratos, ratazanas, não é? São coisas diferentes, são tamanhos diferentes, mas são ratinhos, sim, chamamos de ratinhos Ok, mesmo. o pré-clínico Pré-clínico. é in vitro, portanto num tubo de ensaio, depois passa para animais. Depois há uma parte, nem todos passam por isto, mas há uma parte também com macacos, em modelos, quando eles são modelos relevantes, nem sempre, por exemplo, nas terapêuticas personalizadas, às vezes isso não acontece tanto, porque como não é personalizado, o modelo não mimetiza. Não usam porcos. Também estava a pensar nisso. Curiosamente, Porque o porco dizem que é o mais semelhante do corpo humano. e não é muito curioso. Normalmente não usamos muito porco. Já se começa, já há umas empresas a fazer umas coisas. Não tem a ver com diversos fatores também, mas por exemplo, a vacina do Covid desenvolveu-se muito rapidamente porque a BioNTech já estava a fazer ensaios na veterinária, curiosamente, em porcos, que são modelos Acertei no muito mocho. claramente, Pronto. em Agora, modelos não muito. tens é os 14Bs. Portanto, vai. Ainda, calma, O que segundo potencial. lugar não Mas ganha o posso ser prémio. consultor. Pode ser consultor. Então podes. Não, mas é mesmo isso. Ou seja, esses modelos são modelos relevantes. E são modelos relevantes que eles estavam a utilizar para a veterinária, que depois acabaram por os dados que eles obtiveram permitiu-lhes avançar muito mais rapidamente na clínica. Mas por várias questões regulatórias, porque os dossiês, porque as pessoas gostam e as agências gostam das coisas muito compartimentalizadas e gostam de referências. E gostam de ter as coisas organizadas de uma determinada maneira. E, portanto, para determinado tipo de produtos, querem ver espécie A, espécie B, espécie C. E, portanto, depois há outras que nós podemos usar também, que podem ser relevantes para nós, mas para aquilo que é a FDA, que é a Food and Drug Administration nos Estados Unidos, ou a Agência Europeia do Medicamento, depois os modelos são mais aqueles standardizados por exemplo, que não é muito fácil fazer em porcos para todos os. Por isso, depois tem custos. Só em termos de espaço, em termos de higiene, em termos Eu de acho que o segurança. problema mais é esse. Há um certo preconceito sobre a higiene do porco, não é? Que na verdade, isso, quer dizer, naqueles ambientes isso é muito controlado, não é? Mas sim, quer dizer, é uma coisa que torna o ensaio mais caro. E portanto, pouco se pretende. Normalmente faz-se noutros modelos, também já validados, e depois escala-se para a parte clínica, que é a parte onde nós, já depois de termos aprovados os dossiês, depois mostrarmos os dados sobre segurança e eficácia, depois também já temos mostrado os dados de produção, que é uma coisa, por exemplo, em biotech é muito caro. São 10 milhões e 2 anos aproximadamente, só para garantir que o método de produção é robusto, replicável, que não tem toxicidade ou imunogenicidade, e portanto, porque nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de anticorpos que são produzidas em linhas solares. Portanto, nós não produzimos coisas por síntese química. O que acontece é nós pegamos na carga genética do nosso anticorpo
introduzimos numa linha celular. Ou seja, é feito para cada pessoa particularmente? Não. Neste poderia ser, e há uma linha que de facto faz isso, mas neste caso aqui tem a ver mesmo com a natureza dos anticorpos. São produtos derivados da biotecnologia. Ou seja, derivam de seres vivos. Portanto, nós colocamos a carga genética dentro de células. Mas são células vivas produzidas em laboratório. Cultura, sim, em cultura, num bioreator. E depois vamos lá recolher elas. Colocamos essa carga genética dentro das células. As células começam a produzir o anticorpo de Aquilo que interesse. vocês querem. E nós depois vamos lá fazer o harvest E sacas. e purificamos. Isso é quase um agricultor, não é? Não é muito diferente do que se faz no álcool ou do que se faz, sei lá, num conjunto de outras coisas onde não deixam de ser o queijo, não deixam de ser, algumas das vezes, são processos biotecnológicos. Portanto, antes de ir para a parte clínica, o que as agências querem garantir é que vocês conseguem fazer esse processo, não é? De forma repetível, não é? Com segurança e que não há nenhuma, digamos, nenhuma. Isso é muito interessante. Toxicidade. Tem tornar a coisa mais cara também. Mas isso é muito interessante porque é o seguinte, agora estava aqui a ouvir, porque em bom rigor o que tu estás a fazer é estás a aprender com a natureza. Porque estás a ir buscar uma reação específica de determinado tipo de células a um estímulo determinado, não é? Mas fomos nós que desenvolvemos esse RNA, ou seja, Está bem, mas sequência. Mas é a natureza que reage, não és tu? É a natureza que produz, porque nós próprios temos anticorpos. Não é mais a fábrica, eles são mais a máquina. Eu sei. Eles provocam aquele tipo de reação. Não é? Nem provocam, eles criam um RNA, não é? Que mandam lá para dentro e a célula copia. Reage. Fazemos sim, ou seja, ela produz ela própria e depois expele para o meio onde está. Ela reage a essa provocação na prática. Sim, ou seja, Sim, basicamente ela vai produzir um anticorpo. Nós engravidamos a célula com uma determinada sequência e ela depois acaba por expelir os anticorpos que nós queremos depois escolher. Mas na realidade utilizamos-los como um bioreator, por exemplo. Uma das coisas que é possível as empresas fazerem com os nossos anticorpos, não estou a dizer que vão fazer, mas é possível que façam, colocam essa sequência do nosso anticorpo dentro de umas nanopartículas, à semelhança do que se fez na vacina do Covid. Depois isso é administrado ao paciente, chega ao fígado e o próprio fígado funciona como bioreator e produz os anticorpos que depois são libertados. E portanto, a determinada altura, em vez de estarmos a administrar, mas isso é o que faz sentido, de facto, não é? E que é uma das linhas que eventualmente imagino para alguns casos. Mas é uma linha de investigação ainda, é? Não, é uma linha de tratamento possível que essa empresa que comprou possa acho que usar. depende dos casos, não é? Porque pode acontecer que quando tu vais escolher o fruto, digamos assim, da célula, a célula não fica muito saudável, não é? E tu depois tens que mandar o bioreator para o lixo e fazer aquilo novamente. Neste caso aqui sim, mas neste caso aqui eles são apenas um veículo, quer dizer, isto não interfere em nada com a célula e nem com a viabilidade celular. Portanto, ela basicamente está apenas a produzir algo que nós dizemos para ela produzir. Sim, mas nada é infinito. Se ela está a fazer isso, não está a fazer mas outra também coisa. tens renovação celular e portanto vais voltando outra vez a então estás-me tu a dizer que esse anticorpo funciona só para células cancerígenas? Este em particular é muito específico, não se liga às células normais. Está-se a agarrar aqueles galhos específicos que eles tiveram a estudar. Então em teoria, pode servir não só para tratamento como para prevenção. Para prevenção não, porque a célula só depois de ser tumoral é que expressa aqueles galhos. A questão é que pode ser muito interessante para perceber onde é que o tumor está. Ou seja, nós colocamos um fluóforo, uma cor, e fazemos uma biópsia ou quer que seja um biomarcador. E vê-se onde é que ele fica. E vê-se onde é que ele prende. Então no fundo nós quase que podíamos ter nanorobôs na nossa corrente sanguínea, prontas com isso, não é? De vez em quando. Na prática é um nanorobô. Funciona como tal. Funciona. Bom, sim, quer dizer, na verdade não tem aquele nível de programação para destruir, ou seja, não tem uma programação para além de se ligar. Depois o que é que nós fazemos? Nós ligamos ao nosso anticorpo outras coisas. Por exemplo, colocamos uma payload muito tóxica agarrada ao nosso anticorpo. Uma payload é uma toxina, uma coisa, imagina. Uma peça de Lego, sim, mas é uma bomba. Colocamos uma bomba que é muito tóxica e que mata as células. E que, por exemplo, nós não podemos colocar no dente, senão mata as células todas. Pode ser radioativo, não é? Também pode ser, mas neste caso é só tóxico, mata só a célula. Nós colocamos uma payload agarrada ao anticorpo, com um linker químico, com uma ligação química. O anticorpo liga-se à célula tumoral, é internalizado pela célula tumoral, esse anticorpo, juntamente com isso é também internalizado à bomba. E
rebenta só aquela célula especificamente, não mata as células à volta. Isto é uma das formas, por exemplo, de fazer. Smart. Ok, então vamos voltar a uma coisa. Depois de teres isso tudo, vais para a parte clínica. Vamos para a parte clínica. E essa parte clínica é onde já vai começar a envolver pessoas. Sim, e aí o que é que vamos trabalhar? Numa primeira fase, vamos avaliar a dose, sei 5 mg, 10 mg, o que é que seja por quilo, e vamos ver também o número de doses que são dadas, e vamos tentar perceber qual é que é o nível de segurança e ao mesmo tempo também se vê a eficácia, claro, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, no tipo de patologias. No cancro aqui nós estamos já a tratar doentes, portanto não estamos a tratar de pessoas saudáveis, aqueles grupos de controle, não, aqui já estamos a tratar doentes porque há essa necessidade de facto começar já a tratar doentes que estão em fases mais complicadas, e depois vamos para a fase 2, ajustada à dose, vamos para uma fase 2 onde já começamos a comparar com outras coisas ou que já existem no mercado, até com placebo, etc. Portanto, já são maior São número de grupos pessoas. maiores, são cohortes maiores. Essa fase 1, quantas pessoas é que são normalmente? Pode ter 20, 50, 100, dependendo. E numa ter segunda já 150. pode ter 1000 pessoas? Pode ter ou não, porque normalmente depois são o que nós chamamos randomizados, duplo cegos, multicêntricos, ou seja, vários países ou vários centros para poder acomodar também vários tipos de populações com várias genéticas diferentes, para termos uma amostra estatisticamente relevante. E depois, uma coisa também é relevante é nós percebermos se na verdade há aqui algum fenómeno de influência. E portanto, normalmente o que se faz também são cegos, ou duplamente cegos, em que é o investigador que está a fazer, o médico, não sabe o que é o quê. E portanto está a dar o produto A, o produto B, e não faz muito bem a ideia. Dá placebo a um e dá o produto a outro. Que é uma coisa com a qual eu convivo mal, que é a utilização de placebo em ensaios clínicos. Porque o que estamos a dizer é que há pessoas, há um grupo de pessoas às quais nós permitimos que morram para outras sobreviverem. E isso é uma das coisas que eu acho que, e é algo que nós também estamos a pensar on the side, e como é que nós vamos conseguir, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para criar algoritmos que funcionem como grupos de controle sem efetivamente estarmos Mas que é que o grupo de controle não é um tratamento normal, habitual? Pode ser. Não é? E tu vais experimentar um medicamento com outro grupo, não é? E normalmente o que acontece, e vê-se a comparação, de facto, se há uma evolução. Sim. A questão é quando não há efetivamente uma primeira linha para determinado tipo de doenças, e nesse caso não havendo, o que se faz é aquele tratamento ou nenhum tratamento. Pois, eu acho que é uma área muito complexa, as doenças são todas muito diferentes, os medicamentos são todos muito diferentes, e portanto há aqui uma complexidade de frameworks, de processos e etc, que são todos muito diferentes uns dos outros. E neste caso tem que se comparar apples with apples, e portanto não se pode comparar apples with oranges, e portanto é um bocadinho esse tema. Mas acho que há aqui formas, e eu acho que vai evoluir nesse sentido, e isso também vai ajudar a encurtar o período dos ensaios clínicos. Mas nós temos visto um encurtamento dos períodos, ou temos visto um aumento desde a tal década de 60? Não, desde essa altura sim. Tem havido um aceleramento, mas nos últimos anos já estamos a sentir que há alguma dinâmica O diferente. Covid veio ajudar. Eu acho que cada vez mais começa a haver uma maior sensibilidade, os processos começam a ser também mais céleres, mas continuamos a ter 11 anos, quando podíamos ter só 6 de ensaios clínicos. Pois o Covid foi aquela cena, até se fizermos aquilo num ano e meio ou 2 anos, ok, pá, estamos a complicar. Coisas diferentes, eu percebo que são coisas diferentes, estamos a falar de vacinas. Mas atingiu vacinas muito mais diferentes. gente, atenção. Isso que mais gente. As implicações que teve foram muito mais graves, não é? Porque atingiste praticamente toda a população, não é? Portanto, isso tem as consequências numa percentagem pequena de utentes que tomam a vacina, o número absoluto é muito elevado, não é? Por exemplo, hoje em dia falamos nos efeitos secundários da vacina, mas a amostra é gigante. Claro, portanto, é de longe dos produtos mais bem estudados ou com o maior ensaio clínico de sempre, não é? Mas é das vacinas do Covid. Das vacinas. Foi um gigantesco ensaio clínico. Um gigantesco ensaio clínico, e portanto, nesse efeito, ou por esse motivo, olhando para a restante estatística, foi bem sucedido. Depois há aqui um conjunto de outras coisas sobre as quais eu acho que nenhum de nós, pelo menos na área, se pode pronunciar, porque não tem dados suficientes. Mas o futuro dirá se efetivamente há de facto complicações que são difíceis de endereçar ou não. Fala-se nos efeitos cardiovasculares, etc. Não tenho informação suficiente. Efeitos a longo prazo no ADN e tudo, né? As alterações.
Pois, isso só vamos saber lá Só mais para a vamos saber frente. lá mais para a Bom, frente. mas então a conclusão desta nossa conversa é, porque às vezes as pessoas veem, sai uma notícia de foi descoberta uma cura para o cancro, foi descoberta uma cura para o cancro, estão sempre a descobrir curas para o cancro, não é? São coisas diferentes, então, se me permites. Ok. Então, isso é um ponto diferente. Durante 3 anos vocês não ouviram falar nada de Cellmabs. Zero. Eu De não quê? falei da Cellmabs, Ok. da empresa que eu vendi agora. Zero. Porquê? Em primeiro lugar, porque eu não precisava de criar brand awareness aqui em Portugal. Eu precisava de criar brand awareness junto dos meus investidores internacionais. A Johnson & Johnson sabia quem nós éramos, por isso é que nos convidou para nós somos o primeiro laboratório europeu a fazer parte da Johnson & Johnson em Nova York. Mas nós aqui em Portugal não precisávamos criar brand awareness. E muitas das vezes há grupos que veiculam determinada informação por necessidade, porque precisam de gerar alguma awareness para o que estão a fazer, porque precisam de levantar capital, porque precisam. E muitas das vezes é assim que se faz nestas áreas. E se me perguntam se isso está correto, eu evito fazer. E não o fizemos. Quando nós, por exemplo, anunciámos agora isto, vocês não imaginam, a minha caixa de correio estava invadida com pessoas com problemas reais, que depois para as quais eu estou completamente impotente, eu não tenho capacidade nenhuma de ajudar. E portanto há aqui uma questão ética muito relevante na forma como se comunica o nosso trabalho nesta área. A gestão da expectativa, não é? A gestão da expectativa é crítica. Mesmo pessoas altamente sofisticadas, não é? que nos perguntam, então, mas isso é efetivamente um tratamento que eu posso utilizar já? Não, Não. ainda estamos num processo se fores muito um diferente. ratinho. Não é, eu diria que estamos muito próximos de chegar agora à fase. Portanto, muito próximos na Muito. tua área daqui a 3, 4 anos. Não. Este produto em particular, não, fortíssimo, mas muito próximo. Não posso falar em datas porque também não. Mas eu diria que a BioNTech pretende rapidamente começar a tratar Certo, mas pessoas. já disseste que é menos de 3 ou 4 anos. Mas o meu ponto até era muito no facto de, como nós falámos, o cancro são muitas coisas. Há muitas coisas que é cana. E às vezes há uma empresa que encontrou uma não sei quem, não sei o que mais, para um cancro específico, para uma coisa específica, para uma situação específica, não é? E por isso é que ficamos com a ideia que é, pá, nós não conseguimos curar o cancro, já temos cancro há tanto tempo e ninguém consegue encontrar uma cura. Mas a verdade é que temos feito um trabalho nos últimos 20 anos. Tu dirias que o trabalho que temos feito e o que temos descoberto, realmente estamos a avançar a um ritmo. Estamos a avançar a um ritmo Mas um exponencial. ritmo que te satisfaz? Ou seja, Não alguém vai que é ser expert agora- na área diz assim: não, nós estamos a avançar bem, né? Isto está a correr bem. Eu acho que as imunoterapias vieram dar uma volta a isto também. É aquele tratamento que de alguma forma tratou o Jimmy Carter, o ex-presidente norte-americano, que são os Keytrudas desta vida, etc. Mas quem? Keytruda, o Pembrolizumab, que é um produto. Explica lá isso. O que é isso? É um produto que utiliza o sistema imunitário para tratar e para reconhecer e redirecionar algumas células. É basicamente isso. Ou seja, nós antigamente tínhamos as quimioterapias, que basicamente era aquilo que eu vos dizia, mas sem um anticorpo, que é, temos uma payload altamente tóxica e colocamos aquilo no doente e vão Vai a células floresta vai toda. Vai o ramo e a vai o floresta. cabelo, vai tudo, não é? Pronto. Depois começámos a ter estas imunoterapias que fazem com que o próprio corpo consiga responder, e normalmente também se faz de forma combinada com outros tratamentos. Também temos um tratamento nos tumores líquidos que são aquilo que nós chamamos as CAR-T, que são, esses sim, são os únicos curativos até hoje, porque já passaram 10 anos e de facto resolveram e trataram com grande sucesso tumores líquidos. Mas o problema é que as CAR-T precisam de um biomarcador altamente específico das células tumorais ou dos cancros. E isso nós já tínhamos conseguido encontrar para os tumores líquidos. Para os tumores sólidos ainda não tínhamos conseguido. Que é um bocado o que vocês fizeram Até não é? agora. E portanto nós fizemos a colaboração com o UPenn, etc, e com um conjunto de outras instituições, e de facto isso foi até uma das coisas que eu consegui fazer o carve-out da negociação com a BioNTech. E portanto nós vamos desenvolver, e se tudo correr bem também em Portugal, CAR-T para essa área dos tumores sólidos, aproveitando este sucesso de alguma maneira, não é? Porque temos aqui a validação do que fizemos por parte da BioNTech, que quer seguir uma determinada linha de investigação com estes ADCs, com estas payloads tóxicas, com o nosso anticorpo. Portanto, no fundo, o que tu estás a dizer, só para ver se eu percebi simplificando, é o que vocês conseguiram foi criar um marcador ou alguma coisa que se liga aos sítios onde estão os cancros. Isso. E a partir desse momento vocês têm lá Na digamos, um prática, conector. identifica o local. Identifica o local, não só conseguem identificar qual é o local, mas tem lá agora um conector que podem conectar lá qualquer coisa. Exatamente. Não é? E portanto agora podemos desenvolver mini bombinhas, mini pequeninas bombinhas, que vão destruir estas células, que vão criar novas coisas, porque nós já sabemos onde é que elas estão, Até- em vez de, por exemplo, na quimioterapia que mandávamos para o corpo todo.
e até redirecionar para lá as células do sistema imunitário, que é o que acontece com os CAR-T. Nós pegamos as células dos doentes, do sistema imunitário, colocamos dentro dessas células, um bocadinho à semelhança do que se faz com, por exemplo, nos bioreatores ou nos mRNAs, colocamos lá dentro dessas células outra vez a nossa carga genética do anticorpo, e para fazer com que essas células T do sistema imunitário expressem na sua superfície a chave, esse conector, e depois voltamos a injetar no doente. Ou seja, nós estamos a dar uma espécie de chave. O anticorpo, se o anticorpo for a chave que se liga à célula tumoral, o que nós estamos é a dar ao sistema imunitário e às células do sistema imunitário a chave para que elas depois de injetadas de novo possam ir lá, as células do sistema Encontrar a imunitário, fechadura e abrir. e matar só especificamente aquelas células, porque senão elas passavam indiferentemente ao lado das células tumorais e não se ligavam a eles, porque não os reconheciam de alguma maneira. Portanto, assim nós estamos a dar-lhes essa ferramenta e eles automaticamente vão direcionar-se. E, portanto, isso é algo que, por exemplo, é uma outra alternativa àquelas bombinhas e cria Mas memória no essa sistema é a área em imunitário. que vocês vão trabalhar agora. Esta é a área que nós estamos a trabalhar agora também na parte da oncologia. Ou seja, no fundo a partir do momento que estiveram na fase em que conseguiu identificar o local onde está o tumor, onde, está onde estão as células cancerígenas, já se consegue fazer alguma intervenção a isso, mas ainda pequena, pelos vistos, porque ainda é relativamente limitada, não é? Não, já é bastante. Mas vocês querem ter uma ação muito mais eficaz provavelmente para situações diferentes, não é? Para situações diferentes em que, por exemplo, Em que possa-se acionar o próprio sistema corpo, imunitário. o sistema imunitário. Exatamente. Ou seja, na realidade, se nós É menos criarmos... intrusivo, não é? É diferente, sim, porque não tem essa toxina, sim, por um lado, mas estas terapêuticas têm o seu grau de risco, obviamente, são terapêuticas personalizadas e que normalmente até são muito mais caras do que as outras, porque requer o doente tem que estar internado, uma espécie de SO, são coisas diferentes. Temos que lhe mexer ali um sistema imunitário, mas o que é certo é que não há ainda soluções para isto, e isso é relevante. Por exemplo, há bocadinho falávamos das recidivas. Se o nosso sistema imunitário ganhar alguma memória, então se calhar as recidivas são menores. E se calhar há determinado tipo de cancros que são muito difíceis de tratar e que com o tratamento pode ser bastante agressivo. Aqui neste caso nós podemos ajudar de facto o sistema imunitário do doente a reconhecer e portanto isso terá obviamente um outcome muito mais favorável. Isso é muito interessante. E agora, na verdade, com a Valvian, que é o próximo projeto, né? Vocês querem até travar um envelhecimento. Vamos viver para sempre. Vamos descobrir agora na nossa Extended, mas primeiro vamos à nossa frigideira. Ok? Temos aqui a frigideira aqui à nossa espera. Estás aí, frigideira? Olá, Tocha. Olá, Nuno. E olá, Zé. Tudo bem? Como estão? Estamos ótimos. Olha, o que é que tens para nós hoje? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. O bife. Bife? Vamos ao bife. A melhor escolha. O nosso bife é de vacas felizes. Vamos grelhar. Estou só a preparar o ingrediente. Só mais uns segundos e... aqui vai. Se as pessoas viverem todas mais tempo, com que dinheiro o Estado português vai pagar as reformas de tanta gente? Uma boa pergunta. Foste buscar mesmo uma boa para a nossa Extended do que nós vamos falar a seguir. Como é que vai pagar o dinheiro? Como é que vai pagar? As pessoas, se viverem mais tempo, o objetivo é que vivam com mais qualidade. E muitas das pessoas também não têm grande interesse em reformar-se. Há muita gente que gosta de continuar a trabalhar, não consegue continuar a trabalhar por limitações, porque está cansado, porque também sabe que a própria vida tem um determinado limite e quer passar o resto do tempo a fazer o que mais gosta. Se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida das pessoas e se conseguirmos dar-lhes a capacidade de viverem saudáveis mais tempo, as pessoas também vão continuar contributivas mais tempo. Aliás, nós temos esse desafio agora. Há muito dinheiro de investimento público em uma série de países na Europa exatamente para esta área, porque a pirâmide está invertida. Portanto, eu acho que esta é uma questão que até pode ajudar a resolver parte do problema, porque muitas das pessoas vão estar ativamente a querer continuar a trabalhar. Excelente. E vamos já descobrir como é que tu vais fazer isso na nossa Extended Version nos nossos canais digitais, mas aqui despedimos-nos. Malta, obrigado a todos. Nuno, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos. Done. Então, explica lá, Nuno, como é que nós vamos viver para sempre? Espera aí, antes disso, cheira-me que esta abordagem de investigação que agora o Nuno está a querer seguir, que é de endereçar as coisas quase pessoalmente, não é? Portanto, em termos de provocar determinado tipo de reações do corpo, anticorpos e por aí fora,
Que isso não tem como objetivo apenas as células cancerígenas. Estarei enganado. Sim, o que tu estás a dizer é que esta nova abordagem que estamos a falar na Valvian, né, que é outra empresa, parece que segue um bocadinho coisas que já vieram lá atrás, não é? E portanto, coisas que provavelmente descobriste, aliás, provavelmente não, eu sei que sim, provavelmente descobriste na Cellmabs e que agora estás a aplicar noutros contextos, noutras realidades, para outras coisas. Porque o biotech tem muito. Em relação à abordagem ao negócio, o biotech tem um risco enorme. E eu não estava propriamente numa posição da minha vida que fosse avançar para uma coisa com muito risco. Portanto, a ideia seria, lá está, matar o projeto todos os dias para garantir que não era um Ponzi. E, portanto, para garantir que de facto funcionava. Se não funcionasse, partia para outra. Não. Mas, Ou seja, estás a dizer é questionar todos os dias a direção em que vocês estavam a ir para não chegares a um momento Sim. que tu estás a ir numa direção e não tens forma de voltar atrás, não é? sim, na verdade é matar no sentido também experimental. É fazer as piores perguntas agora, não as deixar sem resposta. Porque muitas das vezes nós fugimos das perguntas difíceis porque estamos a empurrar com a barriga, lá está, e porque se a determinada altura se as respostas que vierem não são exatamente aquelas que nós queremos, nós temos obrigações fiduciárias para com os nossos acionistas e portanto temos que lhes dizer, meus amigos, não há volta a dar, isto vai falhar e portanto acabou. E é muito difícil, quer dizer, nós levantarmos de uma coisa destas, não é? As pessoas queimam-se e por isso mesmo depois leva a estas subversões do sistema. Mas aqui uma das coisas que eu percebi que de facto funciona é focarmos-nos em manter uma determinada linha, sempre com um plano A. Não precisamos propriamente ter um plano B, mas é muito importante criar derivadas, ou seja, ter um sistema de desenvolvimento experimental que nos permita a cada momento desenvolver uma determinada experiência que nos leva àquele outcome pretendido. Mas se não funcionar, temos uma derivada e essa derivada tem que nos levar noutro caminho para garantirmos que temos sempre saídas para os nossos investidores e para o projeto. Portanto, nesse sentido, sim. Por outro lado, uma coisa que também é muito importante é nós garantirmos que o que nós estamos a desenvolver que tem vantagens comparativas relativamente a tudo o que está no mercado. Se vamos estar a fazer algo mais do mesmo, mas quer dizer com uma cor diferente, não faz não ser uma grande pequena sentido. inovação incremental, mas Sim. ter realmente uma abordagem que fazer tenha um sentido. impacto. Tem que ter impacto. Mas dito isto, qual é a resposta à pergunta que o Tocha te colocou? Dito isto, o que eu quero dizer é que eles já estavam lá com várias, ele já estava lá com várias Estava ideias. com algumas, mas não tínhamos grande orientação, para ser honesto. Ou seja, inicialmente eu queria trazer para dentro da Cellmabs outras inovações. E tínhamos olhado para algumas coisas e estávamos a fazer algumas coisas. A determinada altura percebemos que algumas das tecnologias que nós achávamos que não eram muito eficientes porque se ligavam a células tumorais, mas também a células normais. A determinada altura Começaram a questionar-se porque é que se ligavam às células normais. às células normais. E depois, eu tive um ano a negociar com a BioNTech, portanto tive muito tempo quer dizer, não tive muito tempo, estávamos ocupados a negociar um conjunto de coisas. Mas nós começámos a planear a Valvian nessa altura, até porque depois a própria BioNTech fez um negócio com a própria Valvian, um conjunto de outras coisas. Mas nessa altura, quando estávamos a desenvolver já um modelo da próxima empresa, era importante perceber que tecnologias é que essa empresa iria desenvolver. E eu acho que, não estando propriamente à procura de encontrar ali aquilo, eu já estava a olhar para a longevidade há um tempo, até porque os glicanos são utilizados, que são os nossos alvos, como preditivos. Nós conseguimos medir a idade, etc., olhando aqui para estes galhos, para estas árvores. Tu disseste aí no meio, acho que não foi claro, mas do que eu conheço das coisas que já te ouvi a falar, só para clarificar, no fundo vocês contavam na Cellmabs, estavam a fazer uma série de coisas. E enquanto tu estiveste a negociar com a BioNTech, tu também negociaste a não entrada no negócio de algumas coisas. Não estava sequer na Cellmabs. Essas coisas não estavam sequer na Cellmabs. Eu não as trouxe para dentro da Cellmabs, para já porque não consegui convencer os meus acionistas a internalizarem essas tecnologias. E porque estavas focado, não é? Espera aí, mas estavam onde? Estavas a trabalhar na Cellmabs? Estavam num laboratório? Porque eu e a Paula continuávamos a desenvolver coisas ao lado. E que é normal, a Paula é investigadora, eu também, e normalmente nós conseguimos ir desenvolvendo outras então, coisas. Digamos que era na garagem de casa, né? No laboratório lá em casa. Isso. Ok. E até em colaboração com coisas, por exemplo, que a Nova também está a fazer, etc. E aliás, isso também inclui tecnologias que saem da Universidade Nova. E portanto, a questão é que nós estávamos a olhar para as células tumorais e de repente aquilo era menos específico. E portanto, se era menos específico, era completamente diferente dos anticorpos que estávamos a desenvolver na Cellmabs. Logo, não se era calhar relevante. menos interessante. Não era relevante para a Cellmabs. E quando eu decido olhar para estas tecnologias de novo, é quando nós percebemos que estas não eram células normais
eu achei que podiam ser pré-malignas, mas não, são de facto células senescentes, aquelas que estão responsáveis pelo envelhecimento. Ou seja, as células tumorais parecem ter, ou aliás, as células senescentes parecem ter os mesmos mecanismos de escape das células tumorais. Ou seja, elas tentam evadir-se do sistema imunitário da mesma forma. E portanto, Estranho. Portanto, ainda vais chegar à conclusão que a velhice é um cancro. é uma a questão isto leva-nos a um outro podcast completamente Não, diferente. mas isso é estranho, não é? Porque à partida as tumorais multiplicam-se exponencialmente, as outras pelo contrário, não é? As senescentes tem também a ver com o mecanismo da apoptose, mas o problema é que estas senescentes também podem levar a inflamações, a cancros, a doenças, ou seja, geram um nível, se podemos chamar assim, um nível de toxicidade que faz com que depois todos aqueles fenómenos associados à velhice, ou pelo menos muitos dos fenómenos associados à velhice. Queres tu dizer que se eliminarmos essas células, estamos a contribuir para o rejuvenescimento do corpo, eventualmente? É uma forma prudente de colocar a E coisa. podemos assim. viver sem essas células? Pois não saber. Não, sem estas células eu diria que podemos, não são muito relevantes. Também podemos viver sem as tumorais. Sem as tumorais podemos, claramente, não é? E Mas a estas questão é essas senescentes, senescentes não devem ter Qual é um a papel função qualquer delas? no corpo, não é? Qual- elas têm uma função muito relevante no início das nossas vidas, nomeadamente na regulação dos mecanismos relacionados com a apoptose, com a sua morte, etc. Para evitar cancros, isso é importante. Mas na velhice, elas têm um papel muito menos relevante, ou seja, até têm um papel muito relevante, sim, mas no envelhecimento e na forma Porquê? como O que podem é que elas provocar. fazem, concretamente? Elas têm um mecanismo lá está, o seu próprio mecanismo de apoptose e a forma como elas próprias interferem na produção de toxinas. Que elas, depois, entretanto, ficam ali resistentes, etc. E, portanto, acabam por ter um papel que não é favorável Uhum. ao sistema biológico, diremos assim, normal. E, portanto, acho que há aqui uma possibilidade muito interessante. Olha, eu quero voltar a esta conversa, mas ainda temos bastante tempo, portanto, eu queria ir buscar em um tema que eu acho que é muito interessante, porque tu fizeste uma coisa que não sei se há muita gente em Portugal que alguma vez fez, não é? Que foi esta venda a uma empresa gigante internacional, uma empresa que tem 15 Bs, não é? Falaste no Balance, e estás a fazer fizeste uma empresa, a Cellmabs, numa área que é a área de biotecnologia, que é uma área muito difícil, que requer muito investimento. Como é que se vende uma empresa? Porque há quanto tempo é que tem a Cellmabs? Começou em junho de 2019 e vendeu-se em 2023. Estamos a falar em 5 anos, não é? Um bocadinho menos que 5 anos. Quatro. Ou seja, o timing é incrível, não é? Para uma empresa tecnológica, normalmente fala-se entre 8 a 12 anos. Eu imaginava que na biotecnologia, como Seria ainda preciso ainda mais mais, não é? investimento, seria ainda mais tempo. Mas na verdade, tu fizeste aqui um cracking the code e fizeste um hacking ao sistema. Porque és curioso que eu gosto de pensar nisso dessa forma. Apenas porque, lá está, tentamos matá-lo todos os dias, criámos, aliás, várias redundâncias. Fomos uma estrutura muito lean, portanto, muito linear, muito efetiva, muito eficiente, porque nós éramos 3 pessoas, comigo incluído, em que eu fazia de coordenador científico e de CEO, e portanto. E o objetivo era, e depois obviamente tínhamos vários contract research organizations pelo mundo, e portanto chegaram a ser uma centena de pessoas, etc., nas várias empresas, e eles serviam das nossas mãos. Portanto, nós desenhávamos as experiências e eles depois faziam. Ou seja, tu criaste um modelo em que não tens uma estrutura própria. Recorreste ao outsourcing. Infelizmente, porque em Portugal nós não temos essa capacidade e a curva de aprendizagem era muito grande. Mas o infelizmente aí foi felizmente. Aí foi felizmente. E acho que agora temos a capacidade de montar essa massa crítica. Mas tu queres montar essa aqui? Eu devo, é mais isso, eu devo fazê-lo, porque acho que temos a massa crítica em Portugal para o fazer e estamos numa excelente posição para aproveitar Portugal. Mas não vais aumentar o teu risco dessa forma? Eu não vou aumentar o risco. Eu tenho vários projetos com diferentes streamlines de revenue, digamos assim. E portanto, aquilo que eu estou neste momento a fazer com os meus investidores é dar-lhes a eles, desde já, produtos com muito menos risco. Ou seja, há produtos que nós vamos desenvolver, se pensarmos aqui numa Gantt, são a curto prazo, que já estão muito perto de serem monetizáveis e que vêm destes licenciamentos que fizemos. Depois há outros produtos que nós eventualmente vamos desenvolver na mesma lógica, que eu chamo de Cellmabs 2019, e que vamos fazer praticamente da mesma forma. Não vale a pena estarmos aqui à espera de formar pessoas para terem capacidade para nos ajudarem a desenvolver. Mas ao mesmo tempo, numa terceira camada, nós precisamos de desenvolver essas pessoas, precisamos de atrair esse talento
precisamos de o reter e precisamos também trazer séniores internacionais para nos ajudar aqui a criar massa crítica para podermos no futuro ter aqui as nossas empresas sem estarmos a recorrer à China, onde, por exemplo, as questões de propriedade intelectual são críticas Ou seja, esse terceiro nível, não é? É o mais arriscado, mas também é o que trará mais retorno e também dará mais músculo, não só como Certo. país, mas também a vocês e a todas as pessoas que estão à tua volta e a todos os stakeholders, para depois no futuro criar outras coisas e mais coisas na área de biotecnologia. É esse o objetivo. E Eu, por acaso, senti na tua resposta que tu estavas-me a dizer também que o modelo que foi criado, que foi casual, portanto, foi dadas as circunstâncias, não é? Foi Portanto, por necessidade, foi por mas não foi necessidade. casual, não é? Não sei se não foi casual, mas foi o modelo que foi criado, efetivamente. Acho que não foi casual porque o Nuno foi viajar, foi conhecer estas esse é um empresas, modelo que acontece lá foi fora. perceber como é que Ok. funcionam os modelos deles e diz: pá, eu em Portugal não tenho capacidade de montar uma estrutura destas, como é que eu posso usar o sistema? É uma virtual company, é uma virtual pharma company. Pronto, a Vertex, mas, por exemplo. mas tu não começou estás a querer seguir isso. Portanto, pelos vistos, sendo um modelo de outsourcing, chamemos assim, ou de envolvimento de outras entidades, que parece ser ter muita flexibilidade, provavelmente tu estás a sentir que ele não tem flexibilidade. Eu acho que quando ele tu está invés. a dar as várias opções. Não, eu acho é que ele está a sentir que se ele tiver as pessoas junto dele, que ele vai ter maior flexibilidade em termos de mobilização dos recursos para estes ou aqueles projetos. Com maior risco. Com maior risco. Com maior risco. Eu aqui não diria tanta flexibilidade porque eu consigo escolher entre se a CR ou A se não estiver a dar como é suposto, eu termino ali e tenho uma outra redundância e essa flexibilidade eu tenho, sem sequer ter os custos de desenvolver ou de estabelecer um laboratório, de formar as pessoas e de ensinar as pessoas, etc. O tema aqui tem muito mais a ver com um sentido de missão que eu acho que todos nós que estamos aqui temos que ter. Eu acho que nós fazemos coisas muito boas no IT, acho que já se fazem coisas muito boas no IT, acho que estamos a perder pessoas lá para fora. E eu digo isto, eu faço isto apenas por uma razão egoísta. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos querem ir lá para fora, mas eu quero que tenham a possibilidade de ir, claro, mas por vontade, não é por falta de oportunidade. Eu já disse isto várias vezes. Não E, por portanto, necessidade. não por necessidade. Ou que pelo menos vão lá para fora a aprender e depois voltem, não é? E portanto, que sim, que eu acho isso relevante. Mas nós temos tanta coisa tão boa e tão interessante, e acho que nós não temos interesse nenhum em Portugal em sermos os cool kids on the block sozinhos. Isso não nos ajuda. Portanto, preferimos de facto criar aqui, ajudar o ecossistema de alguma maneira, criar pessoas. Por exemplo, vou-vos dar uma coisa que também que nos prejudica de alguma maneira, sermos os únicos a ir lá fora falar com investidores. Porque depois a determinada altura queremos convencê-los a virem investir em Portugal, eles não há ecossistema. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece é que nós aqui em Portugal agora temos bastante dinheiro para investir. Temos os CIFIDs, temos apoio dos PRRs e Banco Português de Fomento, etc. Vamos imaginar apenas isto. Temos 3 ou 4 empresas investidas, cada uma com 5 milhões. Para onde é que vão? Não há um único... Não há espaço de laboratório, não há nada, não há... e portanto vão para Cantanhede, que é um sítio ótimo, quer dizer... Tens o Champalimau, Centro Champalimau. Eu desafiava-vos a falarem com eles e perceber se efetivamente isso é uma possibilidade ou não. Eles têm muito boa vontade, mas eu acho que há limitações de espaço em todo lado. E eu conheço bem Champalimau, nós temos colaborações com eles. Por isso é que lancei a bisca. Mas eu diria que porque depois as instituições têm as suas próprias linhas de investigação e pode haver ou não alinhamento relativamente àquilo que é o interesse. Por exemplo, uma das coisas que eu queria agora fazer é trazer um grupo de investidores que vão estar a trabalhar no desenvolvimento de um determinado, não lhe chamaria um hub, mas chamaria um centro de excelência, onde nós, a Valvin, iremos ocupar 20%, ou 30%, ou 40% do espaço e o resto ficará disponível para outras biotechs. Porque de outra forma nós não temos forma de fazer isto, quer dizer, não... E depois, ao mesmo tempo, o que é que aqui E nós assim queremos podes fazer? atrair de fora, inclusive, não é? Podemos atrair de fora, que é muito importante aqui para a curva de aprendizagem e, portanto, ajuda-nos imenso. Mas depois há aqui outro tema, que é, eu vou precisar de pessoas, essas pessoas também, aliás, os investidores precisam de projetos, e os projetos fazem-se com o quê? Com tecnologia, mas também se fazem com pessoas, eles não têm pessoas neste momento para liderar esse tipo de projetos, portanto vamos formá-las, e este faz parte do projeto há 4, 5 anos, ou seja, quando falava na primeira linha de produtos em que consigo reduzir o risco, e depois a outra linha de produtos onde eu posso continuar a desenvolver em regime de outsourcing,
para garantir que mantenho as coisas a rolar. É na terceira camada que nós vamos apostar a longo prazo e, portanto, é aí que vai estar o grande risco para os meus investidores. Isso vai estar diluído porque eu já lhes estou a dar outras coisas altamente monetizáveis, mas é uma forma que eu tenho de garantir que os investidores estão alinhados do ponto de vista do investimento também com o projeto a longo Mas prazo. essas outras coisas que têm menos risco estão diretamente ligadas a coisas de desenvolvimento de produtos de biotecnologia? Um deles é a SCAR-T, que já está numa fase muito evoluída pré-clinicamente, do ponto de vista pré-clínico. A parte, por exemplo, do aging tem também uma rapidez muito Portanto, grande. são coisas que tu identificaste. Este aqui, o go-to-market está muito mais rápido. Em geral, o ecossistema está a aceitar isto. Se nós desenvolvemos coisas aqui, a probabilidade é muito mais Na alta. prática, são derivações daquilo que tu fizeste, não é? Há coisas diferentes, há bastantes coisas diferentes, mas estamos a endereçar unmet needs, ou seja, estamos a ir para coisas que estão por resolver e assuntos e problemas por E não resolver. seria possível aplicar esta mesma lógica a outras empresas de biotecnologia que entrassem, por exemplo, nesse centro, digamos assim? Sim, pá. Porque às vezes o que se calhar Essa falta a mesma essas lógica, empresas é know-how. Qual mesma lógica? Essa lógica de conseguir encontrar coisas, produtos que sejam menos arriscados e ao mesmo tempo trabalhar em produtos de mais longo prazo. Sim, mas ao fim de algum tempo, sim, não é? Depois de eles já terem elaborado isso. Antes, no Mas início. às vezes há uma falta de conhecimento de como é que o mercado funciona para perceberem o que é que pode ser uma coisa de menos risco, não é? Por exemplo, eu sei que tu começaste a trabalhar muito cedo com os laboratórios lá fora e estavas a desenvolver coisas não aqui na cave e depois ver, olha, vocês querem comprar isto? Não, tu mesmo antes de desenvolver já estavas Fui em lá falar conversas com com eles Sim. e já sabias que eles precisavam daquilo. E o que tu estavas a tentar perceber é se conseguias desenvolver aquilo que eles queriam, porque já sabes que eles precisam. Por um lado, sim, mas eu já tinha algo. O que eu estava a tentar perceber é como é que eu adapto esta Como é que eu tecnologia. encaixo, né? Ou seja, nós tínhamos uma tecnologia, a questão é em que modalidade, de que maneira é que isto serve o negócio? Tecnologia por tecnologia não funciona, não resolve. Portanto, de que maneira é que isto resolve um problema? Mas Claro, isso também é não. um problema das empresas de biotech que estão a começar, né? Que uma empresa nova está a começar e tem 2, 3 milhões e está a começar porquê? Porque descobriu qualquer coisa ou tem Certo. uma tese qualquer, né? Mas é completamente diferente ficar aqui fechado a desenvolver num laboratório ou ter já, por exemplo, esse centro, ter já network ou possibilidade de abrir portas para ter essas conversas com É o essas plano. empresas. Pronto, É o plano. mas repara, E já é temos um advisor. Não. Ok. Um consultor, ele é Mas consultor. atenção, consultor, mas isto é importante porque é assim. Normalmente as empresas biotech, provavelmente na área de biotecnologia, que eu, embora seja advisor, não conheço muito bem. Não, és consultor, por isso não conheces. Exatamente. Os consultores não precisam de conhecer Não, tão só bem. precisas Não é? consultar. Portanto, no fundo, quando se deparam em termos de investigação, descobrem um conjunto de aplicações possíveis. Imagino eu, não é? Sim. Portanto, e na maior parte dessas aplicações eles não se focam, porque não é o seu foco. Eles querem dar uma resposta a um problema concreto. E vão surgindo inquietudes e erros, não é? Que provavelmente são deitados para o lixo muitas vezes e são preciosos. Aquela observação que o Nuno fez de que aquelas gajas agarravam-se a células que não eram cancerígenas, pareciam células normais. Portanto, isto podia ser um fator de pôr em causa todo o projeto, eventualmente, não é? Portanto, ou então simplesmente é displicente, então não interessa, é um assunto que não interessa, mas ficou aquela questão de porque é que isso acontece, não é? Não é uma questão de mindset também, de como é que tu estás a trabalhar. É uma questão de abordagem, portanto, é uma questão de metodologia de Mas eu abordagem. não sou cientista, na verdade. Ou seja, eu. Tu não és cientista? Não. Tu és cientista, Certo. mas não és cientista. Mas não sou cientista, da mesma maneira que não sou advogado. Se Eu, calhar na foi a verdade, tua não sou SAF. nada. Se calhar foi a tua SAF. Não, porque o problema é esse. O problema é que eu sempre tive muitos interesses. E por necessidade inicialmente, bom, eu tirei Direito primeiro. Foi o meu primeiro curso, foi Direito. Tirei Direito na Clássica, muito motivado pelas palestras do nosso atual presidente, que foi meu professor na altura. E portanto achei que, depois por razões pessoais, entrei para a indústria. Apaixonei-me pela indústria farmacêutica. E portanto comecei, fiz aquele caminho todo. E depois, mais tarde, sim, fiz o mestrado em Bioquímica e depois doutoramento em Bioquímica e Imuno-Oncologia. Portanto, o que é que acontece? Entre os advogados, eu não sou advogado, e entre os cientistas, não é bem Eles cientista. desconfiam, não é? Cientista fake. Sou um fake cientista. Pronto. E portanto, eu olho para as coisas todas sempre numa lógica de desconstrução e de ignorância. E portanto, nós quando fomos, por exemplo, buscar advisors, às vezes perguntam, então, mas os advisors ajudaram muito? Não, no mesmo tipo de advisors que usei. Eu falo do tipo de advisor.
Não tão bons. Não tão É bons. isso que Não ele quer tão dizer. mais, claro. Já tinham feito coisas extraordinárias. Mas se tivessem feito o que nós estávamos a pensar fazer, eles já tinham feito eles, não é? Portanto, eu não posso estar à espera que estas pessoas nos venham ajudar a fazer aquilo que nunca foi feito. Nós precisávamos é que eles nos dessem idoneidade, credibilidade, que nos ajudassem naquelas coisas mais básicas que o meu biotech necessita. Mas depois tudo o resto é muito atrevimento, é partir Mas de tudo. porquê é que tu reparaste nessas células? Porquê é que tu não as deitaste? Não, eu acho que aqui nem é Olhos. questão das células, é a abordagem que ele teve. Não, eu sei, mas essa é a questão. É que como tu já estou a tens perceber. cientistas, Já estou a perceber o que estás a dizer. muitas vezes, epá, nós já nos deparamos com alguns projetos científicos que não percebem nada do negócio e, portanto, estão focados em resolver aquilo. Mas mesmo dentro dos assuntos deles, eles não veem as oportunidades. Os Portanto, quick wins, por exemplo. não veem, então, identificar quick wins da aplicação da tecnologia que eles desenvolveram para outras áreas que não é o foco principal deles, nem lhes passa pela cabeça. Mas isso tem a ver com por exemplo, eu não consigo imaginar nada sem um propósito. Ou seja, se vocês de repente me falarem numa determinada utilização, mesmo uma tecnologia qualquer, sabe? Inteligência artificial ou etc., imediatamente na minha cabeça uma coisa natural, eu penso como é que aquilo pode ser aplicado a qualquer coisa. Eu faço o mesmo com a tecnologia Isso toda da a gente bioquímica. faz. Isso faz parte Mas da... os cientistas têm muitas das vezes, porque estão a olhar de uma forma, eles são conhecedores daquilo e só daquilo, normalmente é o que acontece. E aquilo tem um conjunto de bifurcações e um conjunto de. E às vezes as pessoas, as dimensões são tantas naquele problema, na resolução daquele problema, que esgota, é difícil. Nós não, às vezes não temos. esgota a imaginação deles. Esgota a imaginação e não temos latitude, não conseguimos sair de fora, dar 2 passos e perceber o que é. Porque aquilo tem problemas muito nuanceados e, portanto, isso é um tema. O segundo, não sei se será assim tanto, não sei se seremos todos assim. Eu acho que se calhar vocês são, porque também por isso mesmo é que fazem o que fazem. Sim, vivemos se calhar numa isso é bolha de natural. pessoas à nossa volta que são assim. Que são assim, mas na ciência, muitas das vezes as pessoas têm tecnicamente que não ser assim para poderem fazer muito bem o que estão a fazer, porque têm que navegar por coisas muito específicas Focar. e, portanto, têm que estar muito focados. Naquele caso, eu acho que foi só um bocadinho trazer essa abordagem que já existe no IT e que já existe noutras áreas, na inteligência artificial também, e olhar para aquilo. Se nós olhássemos para aquilo na altura, aquilo era um biomarcador que podia servir como um teste de diagnóstico e ia ser vendido como um teste de diagnóstico tucur, até de repente a questão se colocar desta forma, que foi, bom, mas isto está a ligar ali, aquilo são biomarcadores, são alvos para mim, mas a célula precisa daquilo para alguma coisa. Portanto, eu acho que eu ali consegui encontrar um alvo, mas qual é o papel do alvo? Ok, então ele tem um papel no crescimento tumoral e tem um papel na forma como se escapa do sistema imunitário. Então como é que isso pode ser interessante para nós desenvolvermos um tratamento? E agora dessa forma, como é que o vamos fazer com freedom to operate? Porque agora é um tema que é, eu preciso de anticorpos, mas eu agora não tenho payload, nem tenho os linkers, e depois aqui temos que ser ainda muito mais eficazes na forma como fazemos o bootstrap, que é, então há aqui uma Nasdaq listed company que tem aquela necessidade e outra necessidade, já com o avião a ser construído durante o voo. Então agora vamos arranjar dados, porque não temos dinheiro que chegue, para provar este ponto. Então vamos fazer aqui colaborações e depois no fim vamos ver se isto Ou seja, na faz prática sentido já ou não. tinhas identificado empresas que necessitavam de alguma forma de chegar às células diretamente, E não é? que tinham tecnologias E que que nós tinham- não tínhamos. E que tinham forma depois de interagir já nesse ponto, não é? E isso foi validando os nossos próprios pontos. E Uhum. portanto, porque isto depois tem que ter uma translação para o mercado rápida. Depois outra coisa que para mim também não fazia muito sentido era fazermos a ciência como se faz para um paper. Quer dizer, com 10 grupos de controle, com 10 ratinhos por cada grupo, etc. Não, nós só queremos pistas. Porque ainda estamos a testar teorias e, portanto, eu não quero publicar. Nós não publicamos nada. Isto tem que ser feito da melhor forma, tem que estar pronto para uma due diligence from the get-go, sim. E, portanto, para isso tínhamos a compliance, tínhamos todas as SOPs in place e isso não custa dinheiro. É só uma questão de método. E porque eu não sabia quando é que poderia fazer uma IPO. E, portanto, para nós era importante ter isso tudo. E depois, garantir que durante todo o processo que nós tínhamos a certeza de que qualquer coisa que falhasse ou a falhar alguma coisa, que tínhamos sempre um escape.
Portanto, na verdade, há aqui. Mas sabes que eu sinto aí? Eu sinto aí que tu ganhaste, porque lá está, não vens de raiz dessa área, mas ganhaste um know-how sobre as dinâmicas de mercado. Aquilo que eu gosto de dizer, as dinâmicas de como é que o mercado funciona. E eu acho que isso muitas vezes, Quando esteve ligado às empresas de biotecnologia. quando esteve, ganhou o bichinho. Quando esteve na área farmacêutica. Sim, quando esteve, ganhou o bichinho. Mas ele próprio tem uma curiosidade nata de se pôr num avião, ir para o Japão falar com não sei quem, com uma empresa não sei quantas, né? Foi o que eu percebi da Essa tua do história. Japão foi muito accurate. Mas foi no Japão, não foi? Por acaso vou dizer que uma das coisas foi negociada com o Japão, mas achei muito curioso. Isso pareceu uma inside information agora de Não, repente. tu é que falaste disso, meu. Eu Eu ouvi falei no Japão. Falei numa empresa japonesa. Falei numa empresa japonesa. Não, mas tu também falaste do envelhecimento. O envelhecimento no Japão é um dos Claro, é um tema. Não, mas foi noutro contexto, não aqui no Bitalk, quando eu falei contigo. Mas o que eu ia dizer é: foste falar com as empresas, querias perceber as dinâmicas das empresas, percebeste que há empresas que estão no Nasdaq que têm determinadas coisas e elas precisam de outras coisas. Ou seja, tu percebeste as dinâmicas do mercado. Eu acho que muitas vezes uma falha que os empreendedores têm é acharem, não, eu como vou disromper o mercado, ou vou criar um produto diferente, e a tecnologia tem muita cena da disrupção, não é? Eu não quero saber as dinâmicas do mercado porque eu vou destruir as dinâmicas do mercado. Mas na minha ótica, a única forma de destruir as dinâmicas de mercado é inserir-te primeiro nas dinâmicas de mercado. Eu não acho que na biotecnologia se aplica tanto este mindset, estás a ver? Como se aplica, por exemplo, imagina. O teu mindset aplica-se. É aquilo que eu chamo a teoria do vírus. Que é, se tu queres fazer a diferença, é como na guerra. Tu tens várias formas de fazer guerra, não é? Durante a guerra as pessoas têm papéis diferentes. Tens a malta que vai para a frente de batalha, tens a malta que protesta e tens a malta que faz contra-espionagem, não é? Funciona a contra-espionagem, ou a espionagem e contra-espionagem, é o que funciona no nosso caso. Nós temos que ter um vírus. Esta é uma indústria altamente regulada. E se nós queremos fazer a mudança, temos que fazer a mudança estando dentro do sistema. E portanto, se queremos acelerar, senão nem sequer entra. senão não entramos. Portanto, não podemos entrar a fazer barulho porque rapidamente nem os investidores querem. E portanto, o que nós fazemos é garantimos que estamos completamente compliant, mas fazemos como um vírus, exatamente como tu disseste, exatamente da forma como tu também acreditas. Tu achas que entramos dentro do sistema, porque só dentro do sistema é que ganhamos credibilidade suficiente para depois darmos o passo seguinte. Para começar a mexer as peças do sistema. Não conseguimos fazer. E às vezes, quando eu dou este exemplo, as pessoas usam o contra-argumento da Uber, por exemplo, né? Que veio contra os taxistas. Digamos, a dinâmica do mercado era taxistas, né? E a Uber veio e foi contra a dinâmica, mas não foi bem contra a dinâmica, porque eles começaram com o transporte privado, que é uma dinâmica do mercado de transporte. Ou seja, eles identificaram a oportunidade a dizer: nós não conseguimos ir para os taxistas porque esta dinâmica tem um gatekeeper, que é os tais medallions, né? É as autorizações que há nos limites nos Estados Unidos, especialmente, que há um limite de taxistas que pode haver em determinada zona. Por eles perceberem isso e por perceberem a dinâmica do mercado, sabiam que o ponto de entrada não podia ser esse. E por isso foram para os transportes privados e para os motoristas privados, né? Que têm os carros parados, podem ligar a app, ir fazer uns serviços. Ou seja, todas estas dinâmicas é importante tu perceberes quando estás a construir uma empresa em qualquer área. Estás a fazer uma Sobretudo toolzinha, para conseguires alavancar o teu negócio. conseguires alavancar, exatamente. Senão ficas a Mesmo que não queiras berrar no deserto destruir. sozinho, não é? Exatamente, mesmo não queres destruir, mas é como é que tu te encaixas nas dinâmicas, porque não há esta coisa de tu vens, ou melhor, até há em algumas coisas, mas é muito, muito, muito raro, tu chegares e criares um mercado novo. E eu não posso criar mercado, porque eu não chego ao mercado. Esse é o ponto. Eu não vou comercializar os medicamentos, eu não tenho uma estrutura como Nem uma vais, Pfizer nem ou vais ter uma Roche. clínica para aplicar Posso ter uma diretamente. clínica, mas isso, quer dizer, acontece. Isso tem uma dimensão local e não funciona. Pelo menos não com o alcance que queremos. Portanto, aqui o que é que nós temos que fazer? Temos que garantir que entramos no sistema, mostramos ao sistema que é possível fazer de forma diferente. Isto aconteceu. Esta transação foi, agora o PitchBook libertou recentemente a informação. Isto foi o maior exit na Europa de sempre, em todas as áreas, incluindo ITs, etc. A nossa, de 2024. Estás a dizer em termos do investimento que foi feito E e o exit. retorno que saiu, não é? A maior O exit. múltiplo. Não, independentemente disso, a maior exit em termos Mas de valor, é público, independentemente da qual é o entrada. valor? O PitchBook, eu não sei como é que isso funciona. Eu não O posso falar PitchBook, sobre o que é isso. que disse? Não tenho de cabeça. Mas o PitchBook, eu não posso falar sobre isso. Mas houve já quem publicasse recentemente. Portanto, foi um valor interessante. E, portanto, que pode ir para além dos bis. Mas Que depois tem um contrato, na verdade, que depende do que é que o vai atingimento acontecer. de milestones, exatamente. Portanto, isso é Então, importante. vocês falar num unicórnio de biotecnologia em Portugal. E pá, eu vou-vos dizer, isso foi o que ficou aqui atravessado. Pá, que eu podia ter feito um unicórnio e não fiz em biotech.
Ainda tens para a Valvin, podes fazer um decacórnio. Isso, a Valvin seguramente. Mas, não, mas acima de tudo eu acho que era muito interessante mesmo uma empresa portuguesa que pudesse ter ido para a clínica. E o trabalho que nós fizemos a matar o projeto sempre, porque eu não queria esconder informação, eu queria garantir que íamos já atrás de toda a informação. Os tumores que não respondem, os tecidos saudáveis, e por isso é que depois foi tão bem pago. Porque de facto nós já tínhamos aqui informação de que havia muita prova robusta de que isto ia para a frente. E portanto o nível de risco baixa tremendamente. E a oportunidade é muito grande. A oportunidade é gigante. Mas, ainda na sequência desta questão das dinâmicas, uma das coisas que eu acho que o teu novo projeto e as pessoas todas que estás a envolver à tua volta tem muito, muito valor, é esta questão de, se nós percebemos que as dinâmicas de mercado são tão importantes e perceber as dinâmicas de mercado é tão importante, nós temos que criar organismos, mecanismos e formas de conseguirmos dar aos empreendedores portas para eles perceberem essas dinâmicas, ou seja, dar-lhes o know-how. E quando tu, ao criares esse centro e dizes nós vamos ficar com 20 ou 30% e depois vamos ter aqui mais, estás a juntar num sítio só as pessoas que estão a pensar sobre esses problemas. Vem um investidor visita logo uma data delas, não é? É preciso, vão fazer uma viagem a não sei onde, ao laboratório no Califórnia, não faço a ideia. Levam se calhar várias pessoas e portanto estamos a trazer know-how para as pessoas que estão a criar essas empresas perceberem as dinâmicas, perceberem o mindset e conseguirem criar produtos com menos risco e maior valor e eventualmente ter produtos com mais risco com valor ainda estratosférico. Estás a criar talento. Estás a criar talento. Estás a fazer crescer talento que depois andam de umas empresas para as outras em vários projetos, etc. E isto é importante para os investidores também. Os investidores precisam de pessoas, mas independentemente ou para além disso que disseste bem, a ideia vai ser mesmo na Valvin, e dentro da Valvin nós temos uma espécie de rotation hub, ou seja... Tu vais criar uma incubadora na prática. Eu não lhe chamaria uma incubadora, porque tem que ser uma coisa mais orientada para o outcome. E é uma coisa que quer dizer, não pode desviar a Valvin do foco. Vais ser investidora em projetos eu acho que pode fazer sentido, mas acima de tudo mais serviços. Mas mais do que isso, o que eu não queria fazer era criar aqui digamos como um hub, uma incubadora que depois tivesse aqui uma perversão de ajudar, mas depois por outro lado ficar com a equity das empresas. Nós não temos interesse nenhum nisso. O que nós queremos é dar ferramentas a estes novos empreendedores. Vamos imaginar, há tecnologia nas várias universidades ou nas instituições clínicas, nos hospitais, etc. Há uma grande dificuldade nos projetos e na formação das equipas em trazer aqueles investigadores ou os professores ou etc. para as empresas. Nem as universidades querem, são aquelas pessoas que levam dinheiro para as academias e portanto aquelas pessoas também não querem de alguma forma ter o risco de montar empresas. Levam dinheiro para a academia como? Através de grants, de publicações, etc. Pronto. E tem uma exclusividade. Ou seja, tens que ter pessoas com um determinado nível, digamos, académico e know-how nas universidades, porque depois quando vão buscar fundos ou há programas, ou seja o que for, essas pessoas dão a credibilidade aos projetos para eles ganharem os projetos para as universidades. Criação de consórcios internacionais. Exatamente. Blá, blá, blá. E portanto essas pessoas mesmo que tenham bons projetos internamente não vêm a montar empresas, até porque a própria mentalidade das pessoas muitas vezes é diferente. Portanto, o que é que acontece? Muitas vezes há investigadores mais novos, com muita vontade de empreender, mas que não têm capacidade de perceber o que é que são a velocidade do biotech, as boas práticas do biotech. É completamente diferente do que fazer investigação na academia. Completamente diferente. Não é que seja mais trabalhoso ou mais... Não tem nada a ver, é apenas uma questão de mindset. É só diferente, exato. É só diferente. E não tem a ver com horários. Muitas vezes as pessoas só precisam trabalhar 2 ou 3 horas por dia. Eu não preciso ter as pessoas no laboratório e fazer coisas que não têm nada para fazer. A questão é que somos proativos, fazemos a coisa acontecer e a coisa acontece. Mas na verdade o nosso objetivo é formar essas pessoas. Elas podem trazer as tecnologias das universidades. Nós não queremos ter nada a ver com os TTOs, com os Tech Transfer Officers dessas universidades. Eles vêm, trazem as suas tecnologias, experimentam-nas, usam-nas ali de alguma maneira, mas também nos ajudam nós, porque nós somos uma empresa privada, portanto temos um determinado foco. As pessoas podem vir, vamos imaginar que temos um stream, uma corrente a passar e temos uma entrada num tubo cá mais em cima e uma saída lá mais em baixo. As pessoas entram em cima, não perturbam o fluxo e lá em baixo saem e portanto na verdade ajudam-nos a nós durante o processo, mas ganham skills durante o processo que depois levam para desenvolver os seus próprios projetos. Se no fim não desenvolverem os seus próprios projetos, o que é que nós fizemos? Desenvolvemos uma pessoa, quem sabe um dia pode vir trabalhar para nós. Porquê? Porque percebeu qual era a dinâmica e se calhar evangelizámos um futuro empreendedor até para um projeto que pode ter seu. E, portanto, se nós conseguimos fazer isso
numa das vertentes do nosso negócio, nós não queremos ter nada que ver com estas tecnologias. Nós estamos a alimentar o ecossistema de alguma maneira, não temos qualquer tipo de interesse em. Acho que isso até os próprios investidores vão apreciar, e podemos utilizar o Hub, se lhe quisermos chamar assim, como uma espécie de, sei lá, sandbox para algumas No coisas. fundo, esse é uma dinâmica de rejuvenescimento da própria empresa, e do conhecimento e dos skills com que se defrontam, não é? No fundo, com que interagem. E isso, em qualquer dos casos, traz sempre uma riqueza extraordinária. Imensa. Imensa. Porque há também de é um haver alguém rejuvenescimento. com uma ideia, há de haver. E repara, Epá, também é o rejuvenescimento da própria indústria cá em Portugal, não é? Das pessoas que trabalham na parte científica, não é? Vão ter experiências no privado e vão pensar: epá, se calhar eu não tenho que ficar numa universidade, se calhar posso criar uma empresa. Ou, epá, eu já estive ali, eu não quero aquilo de certeza, eu É. quero ficar nas universidades. Portanto, Isso. pode também rejuvenescer o tipo de Sim. pessoas e empreendedores que nós temos. Não, e quando falamos em carreira científica, o que é que nós pensamos? Um PhD, tira um curso de bioquímica ou de farmácia, e qual é o caminho normal? Corporate. E portanto as pessoas nem sequer querem ter ou então publicar a vida toda artigos que ninguém lê. Pronto. E portanto o que é que acontece? Muitas das vezes nós vimos no Brio, as pessoas estão a fazer um doutoramento e sabem perfeitamente que aquilo é currículo, ponto. Mas não é aquilo que as pessoas querem fazer para a vida. O que é que faz? Faz com que as pessoas, quando entram no laboratório e quando saem do laboratório, não tenham necessidade de melhorar os seus skills ou de melhorar as suas boas práticas de laboratório. Não é aquilo que querem fazer para a vida. Aquilo é um meio para um fim. E, portanto, se nós dissermos assim, não, isto é o que tu podes fazer do início ao fim, mas e se melhorares, vai ser ótimo. E, portanto, tu consegues. E as pessoas começam a profissionalizar-se logo da academia, porque já sabem que o que lhes espera, ou que se espera, é algo dentro disto, mas Se souberem, Nuno, se souberem, porque um dos grandes problemas que nós temos, no exemplo que tu deste, e tu deste as duas palavras-chave, que é o meio e o fim. E um dos grandes problemas que nós temos, não só na biotecnologia, mas em todas as áreas, até na vida pessoal, é as pessoas confundirem os meios com os fins, não é? Portanto, no Acharem exemplo que que o deste, meio- pensam que o doutoramento é o fim que pretendem atingir, quando na prática é só um meio para ter um determinado nível reconhecido de currículo, não é? Nada mais do que isso. E portanto, mas muitas vezes também na própria vida privada confundem as coisas. sim, isso E acontece. essa confusão gera expectativas que depois não são realizadas, não é? Epá, e leva as pessoas a depressões, Frustrações. a frustrações, a tretas incríveis. Isso acontece, por exemplo, a outros níveis, com a literacia financeira. É uma das coisas que eu acho que depois também se traduz na forma como nós olhamos para os planos de negócio. Nós falamos da literacia financeira e muitas das vezes leva-se isso para outro, que politiza-se essa questão. Sim, penso muito em finanças pessoais. Mas o que é certo é que eu, por exemplo, tornei-me muito melhor gestor na minha casa, e já tinha trabalhado em imensas corporate, quando de repente começo a ter a minha própria empresa. Eu não consigo imaginar um conjunto de despesas ou de fazer face a um conjunto sem pensar nisto numa lógica de gestão a longo prazo, porque o mindset é diferente. E portanto, isso depois o que é que acontece? Quando temos um conjunto de pessoas que são formadas com grandes, com algumas nuances do ponto de vista da literacia financeira, depois a seguir pedimos às pessoas para fazerem um plano de negócios, e vocês devem apanhar isso. Eu vou-te dar um exemplo para ilustrar o facto de dizeres que o mindset é diferente quando lidas com finanças da empresa e finanças pessoais, não é? Que é quando tu vais recorrer a um financiamento para um fim pessoal na tua vida privada, é para adquirir um bem, normalmente. Que no fundo estás a adquirir uma despesa, não é? Ou seja, estás a comprometer-te com uma despesa Uma liability. que tu vais ter que depois encontrar a forma de pagar, não é? Quando tu numa empresa vais recorrer a um empréstimo, a um financiamento, tu estás a recorrer a um meio de criar mais riqueza. Ou seja, tu não estás a criar uma despesa, tu podes estar a criar uma fonte de rendimento. Só assim é que faz sentido. Porque tu vais ter que usar aquele dinheiro em termos produtivos e obter muito mais valor do que vai custar o serviço da dívida da empresa, não é? Concordo. Portanto, ou seja, são dois mundos completamente diferentes. Mas E o empresário que não perceber isto está lixado. há uma lógica interessante. Por exemplo, eu entretanto, entre Selmabs e Valvin, fiquei sem carro e desempregado. E portanto estava à procura de uma alternativa agora de veículo. E dei comigo a fazer o seguinte raciocínio.
eu agora vou fazer este investimento. Quer dizer, desempregado. Isto Com um tem- exit, não é? Mas sim, ok. Desempregado e sem carro. E portanto, anda boleias, pá, isto anda boleias. E portanto, a vida do empreendedor é dura. E entretanto, dei comigo a ver o quê? Depreciação do veículo. Para mim, agora, qual é a taxa de depreciação? Qual é o valor de retoma, eventualmente, se eu quiser vender o carro de em X anos? Vale mais a pena eu pagar a pronto? Ou qual é a taxa de juros? Ou se eu fizer um determinado investimento a X, vale mais a pena ter o dinheiro do meu lado? E portanto, que era um raciocínio que eu há uns tempos não faria da mesma maneira. E hoje em dia já não consigo ter estas linhas todas. O que é que acontece? A minha filha que tem 18 e o meu filho com 16 são incluídos nestas discussões. Eu não tinha estas discussões nesta idade. E portanto, hoje em dia, eu acho que se nós também formos partilhando isto. E outra coisa que eu acho também muito importante é garantir que todas as pessoas têm a visibilidade possível dentro de uma empresa. Muitas das vezes nós tomamos decisões e não partilhamos o racional, às vezes não devemos, mas muitas das vezes devem ser partilhados os racionais. E por isso mesmo é que em empresas mais pequenas, que para além do ordenado pouco mais têm a oferecer, acho que é muito importante dar às pessoas que trabalham connosco a visibilidade suficiente para as pessoas poderem crescer enquanto, quem sabe, futuros CEOs, e dar-lhes a possibilidade de perceber como é que se monta uma empresa, como é que se levanta capital. Eu sempre trouxe as pessoas que trabalham comigo para as reuniões ou com investidores ou para ou com outros stakeholders, porque isso depois pode ajudar, lá está, a reduzir um bocadinho aquele déficit de literacia financeira ou até de network ou de know-how que vem de trás. Portanto, eu acho que isso pode ser colmatado em múltiplas camadas. Sem dúvida. Olha, outra coisa engraçada que eu percebi na Valvian foi, eu pensei que a febre do AI era só na área da tecnologia, mas pelos vistos também parece que anda aí uma febre da AI na biotecnologia. Isto ligando à conversa que nós estávamos a ter há pouco, de acelerar os processos de ida para o mercado, não é? Acelerar o número de coisas que consegues descobrir, isto tem um impacto, eu não diria grande, isto tem um impacto revolucionário na forma como nós fazemos estas coisas, porque no fundo com a inteligência artificial tu consegues simular uma data de coisas muito mais depressa, não é? E se calhar até consegues prever estes testes clínicos, trials e não sei o quê, e os bioreatores, até também consegues acelerar isso, ou não? Sim, nesta última parte que disseste bem da clínica, isso é possível porque nós temos informação suficiente, temos data suficiente para, por exemplo, utilizar a inteligência artificial como grupo de controle, por exemplo, em vez de estar a inserir pessoas, mas não tanto na simulação de, por exemplo, moléculas. O Sam Altman dizia uma coisa recentemente, tinha a ver com o Life Sciences. Ele dizia, bom, o AI vai ser muito importante na forma como vai revolucionar as Life Sciences, mas neste momento, dizia ele, não consegue porque é dumb. E eu acho uma coisa diferente. Eu acho que não é uma questão de ser dumb, não é dumb. Dumb no sentido burro. Burro. Não tem a informação suficiente. Qual é o problema? Nós AI não temos dados. Não há dados A AI suficientes. não tem informação suficiente e está muito limitado pela tecnologia. Nós, do ponto de vista técnico, não temos capacidade para perceber quais é que são todas as variáveis que estão, por exemplo, numa doença ou num sistema biológico. E, portanto, nós não conseguimos perceber e não conseguindo dar essa informação à máquina, não conseguindo dar todas essas variáveis, Não consegues simular. não conseguimos simular, não conseguimos modelar, não Mas conseguimos fazer mesmo que isso. conseguisses simular, ainda levaria muito e muito tempo até que isso fosse A possível. quântica. Porque quântica vai depois ser tem- o não, e crítico. depois tens todo o sistema que está definido em termos daquilo que tiveste a falar, não é? Os prazos, os dados que é necessário submeter Sim, aí junto às estás autoridades, refém da etc, sociedade, não é? Estás refém dos processos Mas existentes. pensa no processo antes, que é na descoberta de. A descoberta vai acelerar em qualquer dos casos porque vai dar pistas. Ele não te vai conseguir resolver o problema dos testes, Sim. mas vai-te dar pistas. E dando acho que vai pistas já vai conseguir. ajudar. Provavelmente vai dar pistas Eu erradas. acho que vai dar mais que pistas. Eu acho que ele próprio vai se corrigir às pistas que dá e perceber que aquelas pistas são erradas. Não, mas espera, isso está certo. Ah, não, afinal tinhas razão, está errado. Sim, ok. Tu conheces uma empresa que é o Halo, Não, que faz uma coisa semelhante, mas é na área da agricultura. ok. Portanto, os gajos fazem com o AI, constantemente estão a fazer testes de comparação de genética das sementes. Epá, não percebo disso para estar aqui a explicar, mas no fundo, com o AI, o que ele diz é que consegue fazer milhões e milhões de testes muito depressa e encontrar combinações diferentes. Quando as variáveis são conhecidas, sim, porque conseguimos fazer múltiplas combinações.
que não conseguiríamos fazer de outra forma. Quando as variáveis são desconhecidas, entramos num problema que agora se levanta, que é: pode o AI ou deve o AI criar variáveis sintéticas para colmatar essas lacunas? E então aí entramos num viés gigante. Sim, Entra aí no que tu estavas a dizer. porque se tu entras com testes num sistema holístico, que é o caso, não é? Portanto, tu nunca prevês, não consegues prever tudo. É. Não tens a informação suficiente de todo o sistema holístico para prever todas as reações. O que não acontece quando a informação é mais limitada, portanto. Ou seja, quando as variáveis é possível descrevê-las, efetivamente, não é? Muito mais simples. Isso é tudo uma questão de dados e capacidade de processarmos, não é? Mas a tua abordagem na Valvian é a parte dos dados. Epá, se nós não Pá, sabemos não como é que vamos- funciona o sistema, como é que a gente consegue Ok, descrevê-lo? esse é um excelente ponto. E é isso que vamos fazer. E isso leva-me o paradoxo do abacaxi, que eu acho que falei sobre isso recentemente, que é: nós, quando estávamos a desenvolver na Cellmabs, nós utilizámos à procura, ou para fazer uma prova de conceito para um determinado alvo, nós fomos fazendo coisas diferentes. E qual é o tema? O tema é que nós estamos muito limitados na investigação que fazemos pela tecnologia que temos. Àquela escala, nós temos que ver coisas a uma determinada escala, não é uma coisa tão palpável quanto isso. Portanto, não tem tanto a ver com o mérito, muitas vezes, do investigador, tem mais a ver com a limitação da tecnologia. Nós estamos a ver coisas à nanoscala, estamos a falar de coisas complicadas. Portanto, o que é que acontece muitas das vezes? Por exemplo, eu quero perceber como é que é um abacaxi. Eu nunca vi um abacaxi e o Zé é a ciência. E eu chego ao Zé e disse: mas é, o que é um abacaxi? Porque eu não consigo ver, não sei o que é um abacaxi. E o Zé o que é que faz? Sendo a ciência, pega no abacaxi, mete numa blender, torna aquilo tudo numa papa, mete a papa num prato e dá-me e diz: tudo o que é um abacaxi está aí. E de facto é verdade. A ciência muitas das vezes apresenta isto assim. Para mim, isso não tem interesse. Eu quero saber como é que é a casca, a folha do abacaxi, como é que eu lhe toco, qual é que é a superfície de como é que é. E às vezes nós não conseguimos, utilizando as técnicas que existem hoje em dia, nós não conseguimos fazer essa avaliação e, portanto, nós não conseguimos ver os galhos Por todos, isso é as árvores daquilo que eu todas. estava a dizer, que nós não sabemos como é que funciona. Não sabemos. E, portanto, o que é que acontece? Agora, nós na Valvian, e fazendo a ponte para a tua pergunta, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com amostras de doentes, aqui com uma camada de proteção de dados que é muito relevante, uma coisa, não quero entrar em questões técnicas, mas vamos utilizar aqui uma forma dinâmica de ter acesso a um conjunto de dados muito grandes, mas mantendo sempre a privacidade. Isso é uma camada. Vamos estar a trabalhar com esses dados e vamos caracterizar os perfis de doentes, de acordo com a genética, com a proteómica, do ponto de vista das proteínas, também a glicobiologia, a glicómica, o que nós estamos a falar, portanto, um conjunto de coisas. Portanto, vamos tatear esses abacaxis sem os desfazer, utilizando aqui tecnologias diferentes que normalmente são utilizadas para outras coisas, nós vamos utilizar para fazer aquilo e vamos fazer um trabalho de Quase back-end precisas de um forward. computer vision ao contrário, não é? Na realidade é utilizar tecnologias que são normalmente utilizadas para outras coisas para fazer aquilo que funciona muito bem. Pronto. E portanto, depois disso nós vamos descobrir. Tu estás a ser inverso engineering na prática. Mas sim, na realidade o que nós vamos utilizar, vamos Daquilo dar que novo existe. uso a tecnologias que estão a ser utilizadas para outras coisas e complementamos. E portanto, ao fazer isso, também sabemos o que é que vamos à procura, identificamos novos biomarcadores, geramos dados. Mas agora é o ponto que vocês diziam, que era, bom, e que Zé também falava relativamente à questão regulamentar, vamos a seguir bater contra uma parede. As agências regulamentares têm um problema relativamente aos Large Language Models, porque o OpenAI, a Gemini, a Llama 3, todos eles são alimentados com muitos dados. Esses dados podem ter viés, podem ter bias, porque estão a ser alimentados com todos os dados da internet. E mesmo que fossem só alimentados com os dados dos repositórios científicos, os próprios dados dos repositórios científicos têm problemas. Ainda recentemente, há um ano atrás, ou este ano, saiu um paper da Nature que falava sobre 10 mil papers ou 12 mil papers que foram retirados por serem fraudulentos ou por estarem incorretos. Porque muitas das vezes as pessoas não têm o mesmo critério, nem todos temos o mesmo critério de desenvolver papers. Porque queremos subir na carreira, porque queremos uma grant, e depois só funciona na mão do operador. Sim, há muitos indianos a fazer papers de Há muita doutoramento. coisa, mas não, estamos a falar no Dana-Farber. Indiano, estás a dizer. Sim, indianos estão a escrever papers de Mas doutoramento para terceiros. Harvard, Dana-Farber, imensos papers retracted, não é transversal. É transversal. E portanto, o que é que acontece? Não, desculpa, só para esclarecer. Eu não estou a falar indianos a fazer doutoramentos
que sejam fake. Estou a dizer a indianos que estão a escrever doutoramentos para universitários nos Estados Unidos, na certo. Europa. Estamos a falar de grandes nomes, mas aqui Não é? falamos de grandes nomes e as coisas só funcionam nas mãos destes operadores. Depois a seguir, operadores, cientistas. Depois aqui vamos para outros e a coisa afinal já não funciona. É um bocadinho como as patentes, né? As patentes não precisam de funcionar, que é uma coisa engraçada. As patentes só precisam de ser patenteáveis, não precisam de funcionar. Exato. E portanto, a determinada altura nós estamos a criar barreiras à entrada para determinadas coisas que mesmo não funcionando a seguir, Pode ser que um dia dê certo, não é? pode ser que um dia dê certo. Ou que alguém Não. use uma coisa parecida que eu possa Exatamente. litigar. Exatamente. Pronto. Ou às vezes aquilo não funciona e a pessoa só quer levantar capital e inventa uma treta. Portanto, na verdade, há aqui um conjunto de. Eu dizia isto porque, mesmo que nós vamos buscar esses repositórios, mesmo que tivessem certíssimos, têm, por exemplo, um viés, que é tem uma parte da discussão. E essa parte da discussão é a parte em que nós, cientistas, fazemos de advogados do diabo e dizemos assim: bom, nesta discussion part, fulano de tal diz aquilo, depois também há dados que dizem não sei o quê, portanto, no final precisamos de mais dados, não sabemos. Isto, se for incluído no machine learning, vai criar viés. Só isto, se nós estivermos a trabalhar com isto. E portanto, o que é que nós precisamos agora fazer? Vamos pegar estes dados todos na Valvin dos pacientes, vamos estruturá-los e obviamente depois no fim vamos trabalhar com dados federados, mas também vamos trabalhar com dados dos repositórios. Mas esses dados dos repositórios, para além de terem de ter excluídos essas partes que criam viés, também têm que ser excluídos destes repositórios os outliers. E depois há várias formas de o fazer. Por exemplo, para garantirmos os bons dados, não pode, tem que ser, vamos imaginar, papers num determinado sentido, para darem uma determinada indicação, para assumirmos que aquele dado é verdade. Então temos que ter pelo menos 3 papers naquele sentido. Não podem ter a mesma afiliação do ponto de vista da instituição e não podem ter os mesmos autores. E portanto aí sim, nós já percebemos, ok, sim senhor, devem ser dados credíveis, não são as mesmas pessoas, não têm as mesmas afiliações, não vêm do mesmo sítio. Ok, e aí começamos a incluir dados que nós sabemos que pelo menos, o mais possível, não têm tanto viés. E depois no fim aí sim vamos descobrir, pegando nisso tudo, não vale a pena ignorar o bom trabalho que já foi feito, correlacionamos com os nossos e depois temos obviamente o nosso próprio algoritmo que vai ajudar depois a perceber, de acordo com a nossa experiência, quais é que são os alvos relevantes. Nós já temos essa experiência, já o fizemos no passado, e depois vamos desenvolver então novos alvos. Esse é o caminho a médio e longo prazo. Agora, porquê um Small Language Model e não um Large Language Model? Porque depois quando vamos à FDA e à EMA, a forma como os dados foram produzidos é muito importante. Eles vão precisar de perguntar e de saber, mas por que razão é que o AI chegou àqueles dados, ou porque é que nós chegámos àqueles dados. E um Large Language Model é para a FDA e para a EMA uma black box. Porque está lá um conjunto. Eu posso meter um bottleneck, eu posso meter lá um algoritmo. Não é só para eles, é para todos. Para todos. Porque raio é que ele de repente se lembrou aquilo? Não é? De repente o resultado. Eu posso meter lá um algoritmo a dizer: olha, mas considera só isto, seleciona aquilo, mas todo o processo lá dentro eu não tenho visibilidade sobre ele, porque não o controlo. E portanto, se eu utilizar um clean Small Language Model só com os meus dados e depois com os outros dados muito robustos, estas Small Language Models são muito úteis na área da saúde, porque retiram o risco do viés o mais possível. Ok. Interessante. E esses Small Language Model são baseados também na mesma lógica de Transformers, etc., que são os LLMs. Exatamente a não é? mesma coisa. Só que utilizam uma base de treino, digamos. Portanto, nos LLMs nós temos os modelos base, não é? Que são aqueles que são treinados com milhões e milhões de máquinas que valem muitos milhões, e depois tens os fine-tunings. O que tu estás a fazer não é fine-tuning dos LLMs, estás a fazer um modelo de base, mas pequeno. Pequeno. Ok. Só para trabalhar a tua informação. Portanto, não precisas de tanta informação, ela tem que ser minimamente controlável, tem que ser explicável. Não é? Nós achamos que o output que ele dá tem que ver com isto, isto e isto. Tu sentes que isso eu sinto que isso é uma tendência em várias indústrias, que é nós começamos com os chat GPTs da vida, que são Large Language Models, que têm o objetivo de serem uma AGI, não é? uma inteligência generalista que sabe tudo. E para ela saber tudo, nós tivemos que meter lá montes de coisas. E o que nós estamos a perceber é em coisas muito específicas, como tu estás a falar agora, no vosso caso, biotech, este gajo que eu estava a falar da Ohalo, que é para a agricultura, não estão a usar Large Language Models, porque eles são tão generalistas, pá, que começam a alucinar coisas que não fazem sentido, São alucinações, não claramente. se percebe e não se consegue justificar como é que eles chegam a determinadas conclusões, e começam a usar tecnologias que foram usadas nesses Large Language Models, seja os Transformers, ou seja coisas que nós já tínhamos de Machine Learning e Deep Learning, e começam a fazer coisas muito mais específicas, com infraestruturas um bocadinho diferentes, com algoritmos um bocadinho diferentes. E estás a usar canhões para caçar moscas, não é? Exato. Esse é um bom exemplo. É exatamente isso, é um excelente exemplo. Exato. Muito bem.
Nuno, olha, muito obrigado por toda esta conversa, foi muito, muito interessante. Malta, vocês já sabem, obrigado. Se aguentaram até aqui, é porque realmente até tivemos a falar de coisas interessantes e porque provavelmente vocês conhecem alguém que quer ouvir esta conversa ou que devia ouvir esta conversa. Portanto, partilhem com eles este Bitalk e já sabem, nós voltamos na próxima. Não se esqueçam de subscrever, se ainda não subscreveram. Nuno, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos. Dano. Agora sim.